Boa tarde, internautas, boa tarde, amigos. Estamos começando mais um podcast dessa sexta-feira, 15 de março de 2024. Agradecer primeiro a Deus e depois a todos os amigos, seguidores do nosso trabalho. Esse é o nosso segundo podcast desse ano, do ano de 2024. O nosso reinício foi na semana passada com o ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, o Marcelo Queiroga. Esteve aqui, conversou sobre a gente. Ele que é também pré-candidato a prefeito de João Pessoa. E vamos conversar aqui hoje. O nosso convidado é o Pedrito Gomes, ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo e pré-candidato a prefeito do município de Santa Rita, além de suplente de deputado estadual. Os projetos, programas de governo para Santa Rita. Santa Rita é a terceira cidade do estado, é isso, Carlos, já viu isso? E cheio de problemas. Vamos ver aí qual é o projeto, as propostas que Pedrito tem para administrar a cidade de Canavieira. E também teremos muitas informações, Zé Marins, com relação ao tabuleiro armado aí para o processo eleitoral de 2024, né? O PT aí está, como sempre o PT voltou aí a ocupar a mídia, nessa indefinição de candidatura. Parece que já vai haver uma intervenção no ponto nacional, porque Luciano havia anunciado a desistência, havia uma prévia interna pré-estabelecida, parece que essa prévia já não vai existir mais dentro do partido, e há uma decisão que deve ser tomada de cima para baixo. Então também tem essas informações, Carlinhos também tem muitas informações aí, e já podemos aqui dar boa tarde, cumprimentar o nosso convidado. Pedrito já não é a primeira vez que ele vem por aqui, né? Agradecer também ao nosso Guilherme e a Raquel, que são os proprietários aqui do restaurante, do Pia Restaurante, e a gente faz essa transmissão ao vivo, essa transmissão diferenciada, né? Saímos das quatro paredes para um espaço aberto, um espaço informal, e nessa mesa redonda, nessa mesa dos iguais aqui, a gente tem muito o que conversar. Boa tarde, Pedrito. Boa tarde, Cristiano. Cumprimentar você, cumprimentar nosso querido Carlos Magno, abraçar Zé Marins, que aqui está na composição da mesa, cumprimentar todos que nos assistem, né, os internautas que nos assistem, são os telenautas, né, assim agora a nomenclatura, não é isso? Que nos assistem, e a gente agradece a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para debatermos, evidentemente, com essa questão da política na qual eu estou inserido, que é o processo eleitoral, o contexto político eleitoral das prévias em Santa Rita, e eu me encontro aqui com muita alegria à disposição de vocês para qualquer eventual questionamento. Boa tarde, Carlos Magno. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, nosso querido Pedrito Carneiro da Cunha, viu? Pedrito Carneiro da Cunha. Zé Marins, na técnica ali o competente Lincoln, caba bom, viu? E boa tarde a vocês que nos assistem aí. Eu chamo de webnauta. Teve um vereador que chamou de astronauta. Mas, Cristiano, é o seguinte, a gente está aqui para debater sobre Santa Rita e seus problemas, dentro de uma ótica de um pré-candidato à prefeitura daquela cidade, daquela grande cidade, uma das cidades mais importantes do estado da Paraíba, mas eu só tinha uma ressalva. Pelo que eu vi ontem, em outro programa, para a gente discutir os problemas de Santa Rita, a gente tem que passar uma semana aqui. Porque você escolhe, como nos créditos dos filmes, em ordem alfabética, de A a Z. O que é que você quer falar primeiro, né? Saúde, educação, segurança, e por aí vai. Porque na minha ótica, eu imaginava que após tudo que aconteceu num passado recente, ou nem tão recente, a gente via que teve problema em Cabedelo, quando foi afastado para... Cabedelo viveu um tempo em que tinham duas câmeras, uma afastada e outra atuante, não era isso? Prefeito preso e por aí vai. Aí a gente tinha um Conde, com a prefeita do Conde, era outra. Em Bahia parece que é uma coisa eterna.
Aí, quando a gente pensa que está tudo bem, já vem Santa Rita fechar o ciclo das cidades metropolitanas aqui, da nossa capital metropolitana. Ou seja, é uma coisa que de uma maneira ou de outra isso vai ter que ser acertado, alguém vai ter que tomar uma providência e tal. E quem sabe a gente não começa isso com Pedrito, quem sabe, né? E aí vamos colocá-lo aqui a prova, né? E ver dentro da ótica dele, das possibilidades dele, o que pode ser, eu não diria nem salvo, é resgatado naquela cidade. Boa tarde a todos, boa tarde aos internautas, né? Aos astronautas e aos webnautas. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, Cristiano. Compondo essa mesa, agora com o Pedrito, que é candidato pré-candidato, né, a prefeito lá em Santa Rita. E de fato Santa Rita, ela fecha o firo aqui da região metropolitana, né? Nesses últimos 2 mandatos, eu acho que vários prefeitos foram presos, vários presidentes de Câmara Municipal foram afastados, né? Vereadores caçados e tal. Eu não sei se nesse último mandato teve isso em Santa Rita, mas eu me lembro que pelo menos há uns 5, 10, 8 anos atrás, eu me lembro que teve um problema em Santa Rita, que saiu até no Fantástico. Não foi o negócio dos vereadores lá de Santa Rita, foi bater no Fantástico. Eu me lembro que eu assisti... Negócio de diária, farra viagem, farra, não foi? Falsos congressos. Foi, exatamente. O cara ia para o congresso não sei onde, ele tinha passagem, hospedagem, tudo etc. pago, por conta da viúva. Eu me lembro dessa. Pois é, infelizmente isso aqui é praxe, né, na região metropolitana de João Pessoa, e eu acho que talvez não seja só aqui não. É que as daqui ficam mais perto da gente, a gente fica sabendo mais rápido. Mas nos interiores, de vez em quando, tem um bocado de desmantelo. Mas como é que você está vendo lá, Pedrito, em Santa Rita? O que é que você espera e o que é que você pretende com essa Câmara que está assim desse jeito e os problemas da cidade? Eu vou, só para complementar a tua pergunta, eu vou dizer, será que tu tem medo não de... Queria só, antes de responder a Zé Maris e também continuar aqui com o bate-papo, enfim, entrar nessa seara de Santa Rita, cumprimentar nosso querido Lincoln da técnica, que esqueci na abertura, abraçar Lincoln aí e agradecer também aí por fazer parte aqui da composição do programa. Olha, realmente, Carlos Magno, Santa Rita é uma cidade muito complexa, tendo em vista que Santa Rita é a 3ª maior cidade do estado, né, com a 3ª maior população do estado da Paraíba. Santa Rita tem problemas que na verdade, como eu tenho acompanhado, eu vivo Santa Rita diariamente, eu estou morando em Santa Rita, na verdade, né? Eu estou lá em Tibiri, a minha família é santarritense, a família do meu pai é de Santa Rita, meu pai já foi vereador de Santa Rita, e eu tenho caminhado de Santa Rita já há algum tempo, né? Eu fui candidato a deputado estadual, fui o 2º mais votado de Santa Rita, enfim, então a gente tem caminhado de Santa Rita diariamente. Então é nessas caminhadas que tenho feito, onde a gente procura observar, porque os problemas, as críticas que se fazem através de mídias sociais, de imprensa, é diferente de você ouvir diretamente da população. E eu tenho ouvido isso diretamente da população. A saúde de Santa Rita é um caos, não funciona nada. Santa Rita tem um problema crônico de saúde que, infelizmente, né, na verdade, com falta de investimentos, que o que eu entendo é isso, que eu já fui prefeito, eu sei como é que funciona. Em Espírito Santo, quando prefeito fui, eu consegui, né, ali amenizar, porque você não tem como resolver 100%, mas a saúde do Espírito Santo funcionava. Santa Rita tem um problema com a água, que foi empurrada goela abaixo, né, numa privatização nebulosa que fizeram, tá certo? Com a questão da privatização. Chega aqui nossa querida Edna Soares, nossa Edinha, para fazer parte na mesa, minha amiga do peito e do coração. A ANE foi, na verdade, colocada goela abaixo para os santarritenses. A audiência pública não houve, tá certo? A votação na Câmara, que era para ser em 2 turnos, só foi feita em 1 turno só. Enfim, 250 milhões de investimentos que foram prometidos até agora não foi realizado nem 10% desses investimentos. Então é um outro problema muito sério, tá certo, da cidade de Santa Rita, que a gente tem a condição, na verdade, e entende mais ou menos como buscar a solução para isso, né? Fora isso, a falta de infraestrutura. E quando eu digo infraestrutura, Santa Rita hoje não tem, em 8 anos da atual gestão, completados agora em 2024, uma escola sequer. A gente coloca isso como infraestrutura, porque construção de prédios é da infraestrutura, mas a educação como um todo de Santa Rita não funciona, né? Professores mal remunerados, sem os seus direitos ali
adquiridos sendo respeitados. Então, enfim, a infraestrutura de Santa Rita hoje também é caótica. E a infraestrutura está inserida justamente também a questão da água. Santa Rita, a educação de Santa Rita hoje, você for visitar qualquer escola, nem sequer reforma é feita. Então, é um pilar, né, de 3 graus. Evidentemente que tem outros problemas que a gente pode até elencar e citar nesse programa, mas esses 3 problemas vitais, que é a saúde, tá certo? A infraestrutura e a educação, pegando ali na infraestrutura, e a ANE, são problemas que estão afetando diretamente o santarritense. Quando prefeito, Carlos Magno, se você me permite eu já aqui apontar algumas soluções, né, para os problemas, porque evidentemente você criticar é muito fácil, né, mas aqui eu aponto as soluções, e soluções estas que incluem o Espírito Santo. Eu vou começar pela água, tá certo? Que o Espírito Santo é da Cagepa, a Cagepa fazia o abastecimento da água, mas nós saímos. Santa Rita hoje tem 5%, repare bem os números, 5% de sua zona, de sua área urbana, evidentemente, que a rural nem se fala, mas a área urbana só tem 5% de saneamento básico, 5%. Isso. Inclui o Espírito Santo, nós saímos com 95%, justamente o inverso. Eu deixei 95%, um convênio com o ex-prefeito Rafael, falecido, finado, que Deus o tenha, deixou, e eu concluí, tá certo, deixando 95% da área saneada. Santa Rita hoje, a ANE, ela cobra esgoto onde não existe. O Altas Populares sabe o que é que eu estou falando. Quem está nos assistindo lá no Altas Populares sabe o que é que eu estou falando. Está cobrando esgoto que não existe. Um fornecimento, um serviço que na verdade não é ofertado e estão cobrando. E o povo está pagando? E o povo está pagando. Se não paga, eles cortam. Já tem várias ações, é porque a empresa privada, entendeu? Não tem a brecha ali de você adentrar com ações. Porque você entra no PROCON, mas aí eles vão, enfim, é muito difícil você brigar com a empresa privada, porque não tem concorrência, né? A empresa estatal você ainda vai, discute, usa a política para poder ali tentar solucionar, mas estão cobrando esgoto, não tem. Inclusive o Espírito Santo, a cidade era 95% saneada e nós, a prefeitura, quem tomava conta do esgoto. Então, ninguém pagava pelo esgoto, a gente é quem fazia a manutenção do esgoto. Eu não sou contra a cobrança, desde que seja feito o serviço. Infelizmente, Santa Rita não é feito. Uma água de má qualidade, tá certo? Falta com frequência e ainda um preço extremamente caro. Quem pagava 50 hoje paga 150, enfim. Nós temos como resolver isso, quebrando o contrato da ANE e fazendo o trâmite que é para ser feito. Ou devolve a Cagepa ou faz um novo processo de privatização, mas contanto que a população tenha participação. Aí vem a saúde, demanda reprimida. Exame lá em Santa Rita, se você, como você me dizia agora mesmo, Cristiano, uma ressonância magnética, se você for atrás de Santa Rita, você pode perder a esperança. Que você não tem acesso, e lá não tem um protocolo, tá certo? Você vai lá na Secretaria de Saúde, você vai no primeiro atendimento, né, que é a atenção básica, na UBS, você recebe a prescrição, você vai na secretaria marcar, mas você não tem sequer um protocolo, e o que eu estou falando aqui, quem é de Santa Rita sabe, e eu escuto isso todos os dias na rua, você não tem um protocolo para dizer assim, ó, seu exame vai estar pronto, você vai fazer em tal canto, ou então você tem tantos dias para fazer. Infelizmente é isso que acontece. As pessoas não têm acesso. Cirurgias eletivas piorou. Inclusive o Espírito Santo, a gente pagava isso. Aí por isso que eu digo que é inversão de prioridades. É questão de investimento. Lá nós pagávamos. Quando tinha demanda reprimida, que tinha muito exame lá, engalhado, porque a pactualização só permite uma ressonância por mês, tá certo? Então assim, quando tinha essa demanda reprimida, eu ia pessoalmente, fazia esse levantamento em clínicas particulares, e acabava com a demanda reprimida. Isso tem que ser feito através de mutirões para fazer levantamento e pagar, investir em saúde. Mesma coisa com as cirurgias eletivas. Eu estou dizendo isso porque eu já fui prefeito. Eu não estou aqui mirabolando uma promessa que não dá para ser feita. Foi o que eu fiz quando eu era prefeito. E numa cidade menor. Isso, e uma cidade menor. Numa cidade menor, às vezes a pessoa diz, não, mas saúde é um problema crônico do Brasil. Eu disse, olha, é um problema crônico, mas você tem que tomar conta do seu quintal, meu irmão. Se você não investe no seu, se o vizinho não investe, você tem que investir na sua. Santa Rita não é diferente, infelizmente o que falta é um casal de médicos que toma conta, está lá um hospital parado, o hospital infantil durante 7 anos, tá certo? Uma promessa de campanha, está lá o hospital parado, investimento 0. A estrutura hoje, qual é? A estrutura da saúde hoje? Santa Rita não do tem. município de saúde. Só tem uma, parece que uma UPA no Tibiri, somente. E a UPA que é de autonomia estadual. Do estadual, exato. Santa Rita hoje não tem nenhum equipamento sequer que forneça atenção, tá certo? Que não ao paciente, ao usuário, ao munícipe, 24 horas, meu irmão. Eu posso garantir. Ou é a Flávio Ribeiro, ou é o Hospital Flávio Ribeiro. Exato, eu posso garantir, porque ontem eu estava com uma pessoa, né, lá de Santa Rita,
Rapaz, eu nunca vi um discurso tão parecido, até parece que combinaram. Eles entraram ali no quarto, ali os dois, e disseram, bom, que era a mesma coisa que Pedrito está falando aqui. Né? Só se escapava um pouco, era essa UPA de Tibirica, eu não sei nem onde é, mas era porque era o governo do estado. Porque se fosse na cidade, caso da cidade, a coisa degringolou de uma maneira que não tem como conceber. Parece que receberam agora, a gente estava fazendo levantamento ontem, parece que foram 40 milhões de reais. Tu tinha isso em Cruz do Espírito Santo? O dinheiro disso eu nem via. Aí o cara quando diz que a saúde é um problema crônico nacional... E é porque não teve ainda o dinheiro do royalty. Sim, e a gente tem... Para a questão de infraestrutura, ainda tem um royalty. O royalty. Né, Carlos? Que eles recebem 14 milhões aproximadamente por ano para calçar a rua, asfalto, enfim, e fazer praça. Isso. E as praças que, diga-se de passagem, estão fazendo um desastre. Né? Enfim, então Santa Rita tem esse problema crônico de saúde, a gente escuta isso diariamente nas ruas. Eu sei resolver, eu sei fazer, tá certo? Sem qualquer tipo de prepotência ou arrogância, porque eu fui prefeito. Eu já fui prefeito. Então, quando você administra uma cidade, embora que pequena, mas com menor monta de recursos, mas uma maior, a demanda é maior, a complexidade é maior, a compensação é muito mais dinheiro. Santa Rita hoje tem um FPM igual ao de Campina Grande, vocês sabiam disso, não? O FPM de Santa Rita ultrapassou 150 mil habitantes, já entra no mesmo coeficiente de Campina Grande. Então, Santa Rita tem jeito, Santa Rita tem como resolver, a saúde de Santa Rita precisa só ter investimento, que é o que não acontece. É um casal de médicos, mas que infelizmente não tem atenção com a saúde. E eu acho que nós, né, eventualmente pré-candidatos que somos nesse momento, mas que vamos referendar a candidatura no momento hábil que a Justiça Eleitoral permitir, nós vamos ter a condição de debater isso abertamente, tá certo? Eu agradeço esse espaço que vocês me cedem para a gente poder falar nisso, que isso é muito importante, para que as pessoas saibam que eu tenho a condição de resolver esse problema da demanda reprimida e dessa falta de exames. Essa questão das escolas, Cruz do Espírito Santo, eu não construí escola, tá certo? Nenhuma. Mas eu reformei escola, que foi praticamente uma outra construção. E eu digo Maçangana 3, por exemplo. Só um exemplo, Maçangana 3, Maçangana 1, o Renato Ribeiro, que é outra escola lá do município. Eu construí uma outra escola ao lado. Então a escola tinha 4 salas, eu construí 4 salas. Então praticamente eu construí uma outra escola. E estruturamos todas as escolas. Abastecimento de água próprio, tá certo? Com perfuração de poços, que esse dinheiro veio do governo federal, mas que nós realizamos, e climatização. 90% das escolas de Cruz do Espírito Santo é climatizada. Hoje você escuta muita confusão aí, reclamação nas redes sociais, porque as escolas não têm ar-condicionado e está um calor de torar. Né? Isso, então nós deixamos todas as escolas lá, 90%, vou dizer que foram todas, mas 90% das escolas deixamos climatizadas. Isso tem como fazer, investimento, você procurar parceria com o governo federal, Santa Rita vem muito dinheiro. Isso aí eu acho que, Zé Maris, eu acho que é uma questão, repito, da prioridade. Né? Porque em Santa Rita se inverte muito prioridades. Né? E assim a gente, com essa nossa mentalidade, e não falando aqui de promessa mirabolante, né? Porque, repito, eu já fiz, eu sei como fazer, e a gente tem como fazer na cidade de Santa Rita. Boa tarde, Edna Soares. Muito boa tarde, meu querido Cristiano Machado, nosso pré-candidato a prefeito de Santa Rita, Pedrito, doutor Zé Maris. Está muito perto, sim. Doutor Zé Maris, nosso querido Carlos Magno, saudar a todos, o pessoal da técnica, nosso querido Lincoln, enfim. Pedrito, semana passada foi a oficialização de sua filiação ao Solidariedade. Você que veio do União Brasil, está agora no Solidariedade, pré-candidato pelo Solidariedade, e na sua festa de filiação, eu estava presente, e você recebeu o apoio do deputado Eduardo Carneiro, da ex-deputada Estefânia Maroge, que reafirmou o compromisso com você, do então pré-candidato Tony da Galinha, que também está com você. E existiam outras pré-candidaturas também postas lá, como o doutor Juca, enfim. Você tem conversado com essas outras lideranças. Qual foi o ideal que você tirou daquela festa, que foi uma verdadeira festa cívica, com apoio popular, massivo da população? Qual foi o que você tirou daquela solenidade, enfim? Primeiro, agradecer a sua presença, velho. Você ter ido lá com a gente, você pôde lá conferir em loco a movimentação. Eu sou muito grato ao senhor Antônio da Galinha, que reafirma ali o compromisso com a gente. Dona Estefânia Maroja, ex-deputada também, a família Maroja, que me dá um suporte desde a minha
candidatura a deputado estadual, Zé Cristiano, enfim, nós temos um grupo muito bom de pré-candidatos a vereadores. Eu tenho uma ligação direta com o povo, mas a gente tem tido também essa preocupação de montarmos um grupo. Acho que o nosso grupo de pré-candidatos a vereadores é um grupo forte, onde a gente ali deve preencher 2 a 3 partidos, né? Enfim, Eduardo Carneiro é um parceiro, né, que me ofertou o partido, é presidente do Solidariedade Estadual. Eduardo me ofertou o partido, tem me dado segurança partidária para irmos para a disputa do pleito em 2024, que isso é muito importante, essa questão partidária é muito importante, porque a gente vê muito esse toma-toma de partido quando vai chegando perto do pleito pela executiva estadual. Então, Eduardo me deu essa garantia, né? Eduardo também foi a Brasília agora e nós já conseguimos ali, via nacional, também acoplar o Podemos, né? E também tem uma outra sigla importante que também aí estamos tentando fazer, para fazer esse conglomerado de partidos e irmos para a disputa com 4 partidos ali, evidentemente procurando fazer uma divisão de pré-candidatos em cada partido, dando a condição de se fazer vereadores, para também não deixar a coisa dividida, enfim. Mas foi um momento muito bacana, foi muita gente, foi e calor humano, literalmente, que estava muito quente, enfim, nós não conseguimos abrir as portas lá, o telão, aquele de LED, estava uma quentura da peste, saiu tudo suado, mas foi muito bom, a população ficou e referendou esse momento como um compromisso que eles têm para comigo e eu com eles, tá certo? A população de Santa Rita, que eu não sou desconhecido de Santa Rita, eu passava minha infância e minha adolescência em Santa Rita. Seu pai é de Santa Rita? Meu pai, inclusive, foi vereador. Eu sou oriundo de Cruz do Espírito Santo, né? Mas a minha família paterna é de Santa Rita. E eu gostava muito de passar minha infância e minha adolescência lá. Então, assim, foi pessoas que estavam ali de livre e espontânea vontade, dando uma demonstração clara e nítida que estão nos apoiando, e esse apoio aqui é o combustível para que nós possamos aí, né, seguir nessa caminhada, que não é fácil. A gente enfrenta uma máquina, né, uma prefeitura, quer queira, quer não, o prefeito não é mais candidato, mas aí tem a prefeitura, vai ter um candidato e sem sombra de dúvida, a gente sabe que a máquina vai ficar à disposição, mas a gente sente do povo, quando a gente anda nas ruas, a gente tem sentido a gente tem tido esse sentimento que as pessoas têm a vontade da mudança, tá certo? E pelo trabalho que fiz em Cruz do Espírito Santo, migrou para Santa Rita o nosso nome, pela atenção, pela sensibilidade, enfim, com esses vários requisitos que nós citamos anteriormente aqui também, da saúde, da educação e também da questão da água. Então e pela votação que tive para deputado estadual, tivemos 4.300 votos, fomos o segundo mais votado, perdendo apenas para a deputada primeira-dama, e isso aí, na verdade, referendou a nossa pré-candidatura, abriu as portas para a nossa pré-candidatura. Eu estou muito contente, nós estamos firmes, fortes, tá certo? Coesos ali, nós temos a mais absoluta certeza que nos momentos, nos tempos hábeis, nos períodos hábeis, a gente vai ali deixar a nossa candidatura apta. Eu tenho uma condição jurídica, né? Tenho uma condição partidária, o povo está com a gente e a gente vai aí seguir junto nessa jornada. Você tem conversado com o doutor Juca, com outras lideranças? Tenho tido conversa com o doutor Juca, eu tenho uma parceria com o Juca já faz tempo, né? Juca, ele está aguardando ali alguns momentos que é necessário, ele está analisando o cenário, isso é importante, é da cabeça de cada um, também o Major Neto, que nós temos ali uma conversa muito fidedigna, de perto, a gente tinha uma parceria já antiga, né, também com o Major Neto, que também analisa o cenário, isso aí faz parte da política, estão analisando o cenário, observando as condições, mas que nós temos uma proximidade muito grande, tanto com o doutor Juca, que é um médico conceituado na cidade, tá certo, bem como o Major, que já foi candidato e teve uma votação expressiva. São duas lideranças incontestáveis, né? Além de Epitácio Vitorino, Epitácio que é o filho do ex-deputado estadual Zé Paulo, Epitácio que é um amigo que eu tenho pessoal, que está marchando junto conosco, que estava lá no evento também, e está analisando o cenário justamente porque Epitácio é candidato a vereador. Mas ele tem uma amizade muito próxima comigo e a gente está tentando montar um partido para poder acomodá-lo e ele disputar essa eleição do Poder Legislativo em Santa Rita. O Pedrito, me diga uma coisa, eu tenho acompanhado assim de longe, né, evidentemente, essa campanha desse ano lá de Santa Rita, e acho que todo mundo viu que semana passada, ou semana retrasada, Nilvan Ferreira, que foi candidato aqui em João Pessoa, perdeu na última eleição, depois foi candidato a governador do estado, perdeu, era candidato aqui em João Pessoa até a semana passada, ou retrasada, e decidiu não mais ser candidato aqui em João Pessoa e decidiu ser candidato lá em Santa Rita. Aí eu queria fazer algumas perguntas, na verdade. Primeiro, o que é que Nilvan tem em Santa Rita para deixar João Pessoa ir para Santa Rita? Qual é o vínculo que ele tem lá? Olha, eu tenho muito respeito por Nilvan,
eu acho que é mútuo, né? A gente tem uma parceria quando o prefeito era, tem uma parceria institucional. Na verdade, eu acho que ele estava no sistema Correio. Assim, a questão de Nilvan em João Pessoa, todo mundo sabe. A imprensa sabe que Nilvan foi rifado partidariamente falando, né? E algumas pessoas o convidaram, um grupo de políticos lá da cidade o convidaram. Agora, vínculo dele, assim, eu realmente desconheço, né? Eu acho que ele... Hoje, você acha que ele tira voto de quem? Essa candidatura dele tiraria voto de quem? Sem sombra de dúvida, candidaturas de oposição, elas se atrapalham, né? Elas, evidentemente, que isso aí é matemática pura. Duas, três candidaturas de oposição, elas não vão ali fracionar a candidatura de situação. A candidatura de situação tem o seu percentual que não se mexe. Mas, evidentemente, a pré-candidatura do comunicador Nilvan Ferreira, ela fraciona a candidatura de oposição, no caso a nossa, né? Nós tínhamos a liderança, né? Nós agora, números internos que nós temos, nós estamos na segunda colocação, o candidato do prefeito segue na primeira colocação. Então, assim, quer queira, quer não, fracionou a nossa. E não tem segundo turno, então tem tudo que ser estudado, porque a gente não pode errar. Quem errar menos é quem vai. Quando é o período da... É até o dia 6 de abril. Não, eu digo do registro de chapa. O registro de chapa, não, até 6 de abril você tem que estar... Mudança partidária. Incluir, e também com o seu domicílio. Sim. Né, que são 6 meses antes do pleito. Então, assim, até dia 6 de abril tem que estar todo mundo já organizado. Eu já mudei meu domicílio faz tempo. Né, o meu já desde o ano... Quando terminou a eleição do deputado, eu já mudei meu domicílio. Então, assim, o registro da chapa, provavelmente na convenção, em agosto, né? Essas questões jurídicas, doutor Zé, os caras que me auxiliam... Mas eu estou perguntando, na verdade, eu sou assim, é porque eu conheço, porque... Eu estou perguntando que é para poder fazer, preparando outra pergunta, entendeu? Claro, claro. É o seguinte, o registro de chapa vai ser lá para frente, agosto, por ali. Então... Eu acho que quem é candidato tem que ter muito nervo, principalmente nesses momentos quando surge uma candidatura nova como Santa Rita. Porque eu não sei se Nilvan já está no top dele em Santa Rita ou se ele está no piso. Pode ser que ele esteja no teto, mas também pode ser que ele esteja no piso. Pode ser que ele parta lá com 40%, como também ele pode partir com 40%, mas terminar com 2 ou 3%. Está entendendo? Eu, particularmente, acho que quando você tem uma candidatura desse tipo assim, é uma coisa que não se sustenta. E não se sustenta por várias razões. Várias razões. A primeira razão é a razão que não se sustentou em João Pessoa. Nilvan perdeu de Cícero Lucena quando todo mundo achava naquela época que qualquer um que fosse para o segundo turno ganharia de Cícero. Nilvan conseguiu ir para o segundo turno e conseguiu perder a eleição por 20 mil votos, 23 mil votos no segundo turno. Então, quando você tem uma base forte, Pedrito, por exemplo, se você fosse ser candidato em Cruz do Espírito Santo, que você já foi prefeito, alguém podia contestar o seu trabalho que você já fez lá? Não tem como, tá certo? Então eu fico pensando assim, que esse tipo de candidatura é uma candidatura muito inflada. E eu estou dizendo esse tipo de candidatura, estou falando de candidatura de comunicadores. Você vê muito no Brasil afora. Tem quantos comunicadores que são candidatos? Celso Russomano, por exemplo, todo ano é candidato a prefeito de São Paulo. Há 20 anos, meu irmão. Já começou a campanha com 40, já começou a campanha com 20, já começou a campanha com 30 e nunca foi para o segundo turno. No que pese, Celso Russomano, ele ter um trabalho efetivo de comunicador, porque ele conseguiu virar deputado e ele ficou fazendo aquela onda de PROCON. Então, e aí eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo com o trabalho que ele faz daquele negócio de PROCON, que chega lá no supermercado do sujeito, chama a polícia, desmoraliza, faz aquele negócio todo. O fato é que ele tem aquele trabalho, mas mesmo assim ele perde a eleição de prefeito. Quando é majoritário, ele vai para o fumo. Todo santo ano, Celso Russomano vai para o fumo, porque a base dele não é suficiente para sustentar uma candidatura em primeiro lugar até o fim, porque falta consistência. E eu não sei, sinceramente, qual é a consistência que Nilvan tem em Santa Rita, para chegar hoje, a 6, 7 meses da eleição, e dizer: eu sou candidato e vocês têm que votar em mim porque eu sou o melhor para Santa Rita. Como é que ele vai conseguir convencer a galera que ele é o melhor para Santa Rita, se até semana passada ele estava convencendo a galera que ele era o melhor para João Pessoa? Ele é o melhor para João Pessoa, para Santa Rita, para onde ele é melhor? Eu sinceramente não entendo. E eu estou fazendo essa colocação porque eu não entendo nem como vice. Eu acho que se não vão continuar com essa candidatura dele, ele vai ser o 4º colocado. Aí você pergunta: e quem vai ser o 3º? Não sei, mas deve ter um 3º lá, não tem? Tem. Eu acho que ele vai ser o 3º, ele vai ser o 4º. Se mantiverem do jeito que está, evidentemente. Que também acho muito difícil,
continuar como está, porque como tem uns 5 candidatos de oposição, é evidente que vão se juntar ali, uns 2 ou 3 aí vão se juntar, eu sei disso. Mas essa bolha, Pedrito, é que eu sinceramente eu fico... E vou dar um exemplo, Cristiano. Valber Virgulino, ele saiu de João Pessoa, foi candidato a prefeito de João Pessoa na eleição passada e foi para Cabedelo. Mas a bolha de Cabedelo é diferente da bolha de Santa Rita. É completamente diferente. O público é completamente diferente. Nilvan, ele estava em João Pessoa se dizendo defensor de Bolsonaro. Ele foi candidato a governador se dizendo defensor de Bolsonaro. Ele continua lá em Santa Rita defensor de Bolsonaro? Continua com essa bandeira? Porque Valber em Cabedelo vai continuar com essa bandeira. E aí eu não estou dizendo se Valber vai ganhar ou perder a eleição, mas é coerente o que ele está fazendo. Ele deixou João Pessoa, foi para Cabedelo com o mesmo discurso. Nilvan já está, eu estou dizendo que eu estou vendo, estou acompanhando, Nilvan já está contra o discurso. Ele era contra o governador e a favor de Bolsonaro e agora já mudou. Eu não sei se o eleitor de Bolsonaro, que porventura votava nele, vai concordar com essa posição dele em Santa Rita. Tá certo? O outro tipo de eleitor de Nilvan, sem ser o de Bolsonaro, que era só o da rádio mesmo, eu não sei até que ponto ele fica com o Nilvan ou com um candidato de Nilvan até o fim, Carlos. Sinceramente. E eu estou dizendo isso assim, desculpe, está até tomando tempo demais. É porque eu fico vendo o pessoal fazer política, bicho, sem combinar com... Tem que combinar com o povo, né? Sem combinar com a negada que está lá embaixo, sem combinar com o povo. São os principais atores do processo, bicho. né? E eu fico achando que, todo mundo achando que eu sou imbecil, completamente imbecil eu sou, né? E quando eu digo eu estou dizendo, eu sou o povo, tá? E coerência, né? Quem? Sim, Nilvan, já pronto. Aí ele já não quer, então, o apoio do bolsonarismo lá em Santa Rita. Entendi. Enquanto o Valber Virgulino, que já foi anunciado pelo prefeito de Santa Rita, Cabedelo, já disse que a parceria com o Bolsonaro. E quando eu estou falando isso, Cristiano, eu não estou falando em termos de torcer, eu não torcer para alguém não, estou falando em termos de coerência. Em termos de coerência que eu sei que o eleitor está vendo. Quer dizer, isso aí o pessoal não observa? O pessoal trata como se ninguém estivesse vendo, né? Mas a gente tem que levar em consideração um fato que aconteceu em João Pessoa. Eu concordo em parte com o que você falou, Zé. Você sabe que o povo é acessível a determinadas coisas. A gente sabe muito bem disso. E ele carrega a pecha de injustiçado aqui. Quem? Nilvan carrega a pecha de injustiçado. E é? Sim, injustiçado. Porque ele seria o candidato natural do PL aqui. E seria? Sim, porque ele acha, né? Estou falando. Na cabeça dele, né? Sim, porque ele disse que ele disse o seguinte. Ontem eu tive com ele e ele falando, ele disse o seguinte, que tinha uma campanha de deputado quase que ganha aqui. Quase ganha. Deputado. Eu não conheço nenhuma candidatura de deputado quase ganha. Bom, ele falou... Eu já ouvi falar nisso? Não, ele falou que estava com uma campanha, bem... Eu já ouvi falar nisso, entendeu? Mas eu tô dizendo e aí, eu nunca vi um quase e ele deputado. teve que partir para a campanha majoritária, não era o que ele queria. Ele foi instado a fazer aquilo ali. Então ele achava na ideia dele que agora era a hora do partido devolver aquela espécie de sacrifício que ele fez em ser candidato. Então, a gente vê que tem um fundo de verdade disso aí. Por quê? Porque quem manda no PL aqui na Paraíba, notadamente uma pessoa, é a família Roberto. Não é isso? Aí agora fizeram uma reunião em Brasília e tardiamente, eu não sei, tá? Tardiamente colocaram o Cabo Gilberto, que é uma liderança natural, dentro do PL, é uma pessoa que tem que ser ouvida, né? Que foi um dos deputados mais votados aqui na Paraíba. Mandatário, né? Não, ele foi o mais votado em João Pessoa, rapaz. E na Paraíba também. Ele foi o mais votado da história de João Pessoa. Sim, exato. E tá aí. Não, vamos organizar. O Cabo fica com a coordenação do PL da Grande João Pessoa. E o Elton Roberto fica a partir de Campina Grande. Mas por que não fizeram isso antes? A gente antes estava conversando ali em off a respeito de fragmentação, porque a gente vê. Aí você colocou uma tese muito interessante. A tese do esquerdista. O esquerdista raiz não tem um jeito dele votar no outro candidato. Né? Mas a gente observa isso também no direitista raiz. Ele não raiz, ele já foi esquerdista raiz, né, velho? Oi?
O direitista raiz que você está falando, pode perguntar a ele. 99% desse direitista raiz, ele votou em Lula lá atrás, se arrependeu, se sentiu corno, se sentiu traído. E ele não, esse cara aí, você está falando direitista, ele nem sabe o que é direita, nem sabe o que é esquerda. Sim, mas a gente não coloca dessa maneira, não. Ele vota pela raiva de ter sido enganado um dia. Sim, mas que venha, que é um excelente voto. Ainda bem que o cara acordou. Não acordou. Não acordou. Tanto é que ele não está mais votando. Só está com raiva. Na hora que ele tiver a raiva do lado de cá. Homem, eu tenho uma prima que você conhece, que tá desse jeitinho aí. Aí, Bolsonaro. Quando o Bolsonaro brigou com o Moro, sei lá como foi, aí pronto, ela começou a esculhambar com o Bolsonaro, votou nulo. E esse direitista raiz que você está dizendo, já foi esquerdista raiz, e na hora que o direitista fizer uma raiva a ele... Isso é uma coisa para ser discutida. Mas quantos e quantos a gente não já viu assim? Não, eu vou adentrar aqui, pegando aí as colocações de Zé Maris e também a de nosso querido Carlos Magno. Olha só, é porque todo extremismo, ele é complicado. Porque quando você é extremista, que você faz uma mudança drástica de posicionamento, isso é ruim, e principalmente com um curto espaço de tempo, tá certo? Então, assim, a mudança que foi feita, né, pelo comunicador Nilvan, ela foi uma mudança muito drástica, e principalmente se oficializar esse apoio dele, que ainda não é oficial, mas aí é o que se cogita nos bastidores, se for oficializado, ao prefeito Cícero. Porque se você pegar o Instagram de Nilvan e olhar algumas postagens há poucos dias, enfim. Vê só, deixa eu te interromper. Não, pode ficar à vontade. Em 98, Carlos, o PMDB teve aquele racha, né? O PDT na época era Neto Franca, Chico Franca em João Pessoa e Vitalzinho e Veneziano em Campina Grande, tá certo? Neto Franca era deputado estadual e Vitalzinho também. Veneziano, se eu não me engano, era vereador. E na campanha de 94, Neto tinha sido eleito com apoio de Chico, votando em Lúcia Braga. O governador era Maris, Neto fazendo uma oposição ferrenha, Vitalzinho também, por conta dos Cunha Lima e tal. Só que aí Maris morre, Zé Maranhão assume o PMDB, vem aquela convenção contra Zé Maranhão contra os Cunha Lima, etc. E quando termina a convenção, o PDT de Vitalzinho e de Neto Franca termina sendo, eu não sei se chegou a ser absolvido não, mas ficou na aliança com Zé Maranhão. Foi abduzido. Juntou-se com Zé Maranhão. Você vê cada palavra que depois que juntou-se com Zé Maranhão, rapaz. Aí, nessa época eu morava em Intermares, eu e meu pai, a gente morava em Intermares. No dia que começou a poder fazer propaganda em 98, na campanha de 98, meu irmão, Neto Franca, colocou... Me lembro, era o candidato dos papéis, outdoor que só a gota serena. Foi quem mais colocou aquelas placas grandes com fotografia que podia colocar. Poste, tá, botou em todo canto, no estado inteiro. Era outdoor mesmo. E aí eu conversando com meu pai, a gente dizia assim, olha, nessa eleição a gente vai medir através de Neto isso aqui que a gente está conversando. Porque ele até ontem, ele botava para lascar no governo do PMDB. Ele era uma oposição ferrenha até ontem. Até a convenção, Cristiano. Depois da convenção, Neto passou a apoiar o governo do PMDB, que ele tinha passado 4 anos sentando o cacete. Vocês lembram o resultado da eleição de Neto, em 98? 6 mil votos, salvo engano. Eu decorei isso aí, porque o bicho tinha muito papel, era muito. Foi para lascar. Foi muito Por quê? ruim. Porque não combinou com o Russo, meu filho. Ele mudou de espectro político, vamos dizer assim, sem ir atrás de arrumar voto do outro lado do espectro político. Ele mudou de espectro. Eu queria fazer uma pergunta a você que é da família, e eu sou um admirador da família. Se eu souber, né? Desde o tempo de Catolé do Rocha. Tem uma lenda que corre, que diz que Maris, o grande Maris, meu primeiro voto é governador, viu? Entregando a idade. Ele procurou Lúcia Braga para ser candidata a vice dele. Rapaz, é verdade seguinte, isso, Maris? Rapaz, é o seguinte, Lúcia morreu, o Wilson morreu e tio Antônio morreu, né? Antônio Marinho morreu. Mas é o seguinte, o que eu fiquei sabendo naquela época foi o seguinte, eu morava em Recife, Carlos. Estávamos lá em Recife. Correu essa história de que ele, em vez de colocar Maranhão, me parece que era foi o seguinte, Lúcia Braga. A gente estava em Recife, chega ele e tia Mabel lá em Recife. Aí estavam papai, mamãe, minha irmã, meu irmão e minha avó, Noemi. Aí tio Antônio chega com o tia Mabel do aeroporto, tinha marcado para almoçar lá em casa, que tinha um assunto que ele queria tratar e tal.
Naquele momento a gente ainda não sabia que Humberto Lucena já tinha desistido internamente, né, na cabeça dele, ele já tinha desistido de disputar o governo e tinha chamado só meu tio para conversar, para dizer que ele não ia mais ser candidato, mas só ia abrir se o candidato fosse Mariz. Se o PMDB, por acaso, não quisesse botar Mariz, Humberto teria combinado que seria ele então. E por conta disso, pediu segredo e tal, que não tinha combinado com ninguém. E aí meu tio chega lá em casa, perguntando o que é que a gente achava de Lúcia Braga de vice. Dizendo ele que tinha recebido a proposta através de um interlocutor. Na época foi Luiz Braga, Luiz Marcos Braga, não sei se você se lembra de Luiz. Não sei se você conheceu o Luiz. Claro. Foi bem. E aí ele conversou com todo mundo da família e todo mundo foi contra. Eu tinha sido contra, eu e meus irmãos a gente tinha sido contra, mas por conta da emoção mesmo, da raiva de ter perdido a eleição de 82. Mas o Antônio não tinha... Ele nunca teve nenhuma raiva, nenhum problema com o Wilson ou com Lúcia, porque ele nunca teve problema. Ele não tinha esse negócio de... ele não fazia política... Retrovisor, né? Não. Com fígado. É. E aí o que é que acontece? Minha avó era contra, por conta disso também, que tinha raiva. Mas meu pai, ele não era contra. Ele não tinha certeza. Ele pensava o seguinte, a discussão girou em torno disso, que era o seguinte: se a gente coloca Lúcia de vice, o eleitor de Lúcia, que foi contra a gente a vida inteira, vai votar na Isso gente. era do PDT, né? PDT. Os eleitores de Lúcia vão votar na gente, ou vai aparecer uma candidatura como Buriti, por exemplo, e vai conseguir que seria uma terceira via, mas que se não tivesse uma terceira candidatura, esses votos iam para onde? Mas aconteceu isso recentemente com o Cássio e Zé Maranhão, né? Aquela eleição que Cássio perdeu para Ricardo Coutinho, isso Cássio que me contou. Que Maranhão ia ser o vice dele e ele, evidentemente, achando que já ia... muito bem nas pesquisas. Não, o pessoal, o PMDB quis indicar o vice de Cássio e Cássio não quis. Botou Rui achando que estava resolvido. Botou ali uma chapa puro sangue e perdeu acabou perdendo a eleição por causa disso. E aí, na época, o papai levantou essa lebre para dizer, mas e os eleitores dela vão vir com a gente mesmo? Não vai aparecer uma liderança do outro lado para dizer, ei, vamos fazer oposição aqui, como por exemplo em 98 apareceu o Gilvan Freire. Mas Gilvan era fraco no sentido, Gilvan naquele momento ele não tinha a envergadura estadual necessária para enfrentar Zé Maranhão na campanha de 98. Verdade. Tá entendendo? Mas Buriti teria. E eu não estou dizendo que Buriti ganharia, presta atenção. Não estou dizendo que Buriti ia ganhar a eleição em 98 ou 94, não é isso. Mas Buriti era um líder que tinha sido governador 2 vezes, conhecia o estado e poderia, a gente nunca vai saber porque não aconteceu, mas que poderia ter ido para a oposição e ter dito, não, vou ser candidato, e as oposições dos interior tudo ia votar em quem, Pedrito? Tá entendendo? Porque quando a gente faz campanha aqui em João Pessoa, a turma não entende que lá em Souza, por exemplo, quando Marcondes Gadelha, nessa campanha de 94, votou em Mariz, que fez as pazes lá, Marcondes foi o mais votado da história de Souza. Estou todo arrupiado aqui. Eu votei em Marcondes, meu pai votou em Marcondes, minha mãe votou em Marcondes, minha avó votou em Marcondes, todo mundo votou em Marcondes lá em casa, porque fez as pazes. Foi a maior votação para um deputado federal na história de Souza. Mas em compensação, João Estrela, que era da oposição, foi eleito deputado estadual com uma votação arrombada, meu irmão. Por quê? Porque as pessoas que não admitiam a união de Marcondes de Gadelha com Mariz, elas inventaram não. João Estrela já tinha sido prefeito e tal, e as pessoas que não concordavam com isso foram ficar em torno de João Estrela, que é o movimento natural que acontece. Porque as pessoas fazem os acordos aqui em cima, mas se esquecem de perguntar a negada lá embaixo o que é que está pensando. Simples assim. Mas a história que teve foi essa, não teve assim, ele que convidou ou ela que se ofereceu. Foi mais ou menos as duas... Quer dizer que não teve um encontro? Teve. Lá em Camboinha? Teve, não foi em Camboinha não, mas teve um encontro dele com ela e conversou e terminou não fechando, mas teve um encontro sim. Pois não. Tá vendo? Aula de história também. Rapaz, aqui é da meu amigo e tem que ter. E a cada dia eu aprendo. Não, isso enriquece o debate. O cara pertencer a uma família extremamente tradicional do estado da Paraíba, a família Mariz. Sempre que a gente tem a oportunidade de escutar, é uma enciclopédia, na verdade. Na realidade temos duas aqui, né? Porque temos aqui até um barão, descendente de um barão, né? Carneiro da Cunha. O meu nome, na verdade, só não tem o Carneiro da Cunha, porque o meu nome é o nome do meu avô paterno, que é Pedro Gomes Pereira. Quando eu nasci, que é o vovô Pedro,
que é o de Santa Rita lá, que foi gerente muito tempo da usina de Santa Rita. Porque quando eu nasci, vovô tinha falecido, então eu não precisei colocar o neto. Eu também. Aí eu herdei o nome dele. Mesma coisa. Bom, meu irmão. Aí eu herdei o nome de vovô diretamente, pegou o Pedro Gomes Pereira. Mas a questão, justamente que a gente estava tocando anteriormente da aula de história, era a questão eu estava dizendo do extremismo, Zé Maris. É ruim. Realmente, o que nós temos observado de Santa Rita, e a gente, repito, a gente não fecha a porta para ninguém, tá certo? Porque a pré-candidatura de Nilvan, ela realmente chegou ali com visibilidade, tendo visto a imprensa e tal, mas isso não se refletiu em números, tá certo? Porque a visibilidade é diferente do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam, e quem está na sua casa. Calor humano é diferente. Você está entendendo? É muito diferente, muito diferente. Então, assim, a gente tem números que refletem isso, tá certo? O posicionamento da população com relação a isso, né? Eu sou político, a gente faz política. Política é a arte de você arregimentar pessoas, de juntar pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir juntar, melhor, né? Eu acho que, na minha posição, evidentemente, eu estou construindo uma candidatura de vice muito interessante, mas se o nome de Nilvan vier a crescer, né, é claro que o nosso, estando melhor do que o dele, ele daria para fazer uma composição conosco na chapa de vice. Ele disse ontem a mim que ia lhe procurar. Não, ele disse que ia lhe procurar. O nosso encontro vai ser natural. Porque pelo que eu estou vendo, converge muita coisa entre você e ele, pelo que você está falando. Somos duas candidaturas de oposição. Até parece que combinaram. Somos duas candidaturas de oposição. Né? As candidaturas de oposição, repito, se fracionam, se evidentemente não houver a conjectura de todo mundo se juntar, é o que eu estou procurando fazer já faz tempo. Agora, eu estou no sol quente já faz um tempo. E eu sou filho de Santa Rita. Eu tenho alguns pontos, mas que os pontos positivos ao meu favor, de que o comunicador. Evidentemente que ele daria um bom visto na nossa chapa. E ele disse, agora isso aí, ele não pode me demitir, porque está para a Paraíba toda. Ele disse, eu vou procurar Pedrito, como eu procurei um Tonho da Galinha também. Claro, seu Antônio, os Maroja que está com a gente. Exato, ele falou muito bem, então ele disse, eu vou procurar Jair, Pedrito, vereador. Ele disse no programa ontem, o programa que eu participo, A Voz da Paraíba, na 100.5, ele disse lá em alto e bom som que ia procurar você, procurar outro, mas falou você especificamente, assim como se fosse uma coisa mais íntima, como se fosse um cara mais próximo. Disse que ia procurar você e dizer, Pedrito, a proposta é essa. Vamos fazer uma pesquisa interna. Se você estiver na minha frente, eu abro para você. Ele disse isso na frente de todo mundo. Claro, e aqui também eu referendo as palavras. Por isso que ele disse. Porque se houver, né, ele disse a pomposidade na qual talvez ele tenha entendido que as coisas não é do jeito que ele estava pensando que fosse, né, eu acho que ele assimilou, né, que você tem que ter primeiro humildade para entender que você não está melhor e você fazer uma composição de vice. E eu entendo que eu particularmente aqui também eu digo, se evidentemente tiver um nome melhor do que o meu, pode ser o de Nilvan, pode ser o de Dona Stefânia, isso eu já venho dizendo há muito tempo, eu não sou burro. Tá certo? Eu já estou na política há algum tempo. Né? Eu já fui detentor de mandato durante 16 anos. Eu sei que é numa esfera bem menor, mas política é política em todo canto. Né? Você tem que juntar gente. Então eu tenho uma humildade suficiente para entender que se meu nome não for o melhor, a gente está ali para juntar ou até uma outra pessoa e a gente fazer uma composição mais na frente. O próprio Nilvan, numa composição de vice em nossa chapa, a gente estando melhor que ele. Ou então ele indicar um vice do partido e ele ir para uma candidatura de deputado federal apoiado pelo mandato de Santa Rita. Quinto, rapaz. Quinto fez uma reunião lá nas oposições, disse que não era mais candidato a nada, se invocou, disse que estavam querendo roubar ele e foi-se embora de uma vez. Tava não. Foi. Olha, o que acontece, lá, mas Quinto é gente boa, me deu bem com ele. Eu sei, mas como é que ele está nessa história? Ele vai votar em quem? Não, ele nunca mais ele foi lá, não. Agora sim, o que acontece em Santa Rita, e que eu fiquei um pouco triste, tá certo? Esse grupo que acompanha o Nilvan, não é nem tanto Nilvan, é que é um grupo que, por todo o tempo, ficou ali buscando uma candidatura que não fosse a minha, que já estava posta com números bons, com condição de vitória, com condição de disputar contra a prefeitura, e ficaram esse tempo todo buscando uma terceira via. Isso aí chateia a gente, porque depois eu conversando com os caras, porque eu gosto, sabe, Zé Maria, de conversar. Eu dizia, meu irmão, eu estou aqui, estou à disposição, vamos montar, tal, enfim. Eu não sei o que é que eles queriam de mim, talvez algo que eu não pudesse oferecer, né? E ficaram buscando a todo tempo uma terceira via. Mas não era isso, não é alguma influência vinda de Cruz do Espírito Santo, não? Não, a Cruz do Espírito Santo está muito pacificado, né? Cruz do Espírito Santo está muito pacificado, na verdade. Eu não
Eu tenho minhas amizades lá, evidentemente que a gente vai participar da política de lá, que não tem como não participar pelo spoiler que nós deixamos, mas não teve nada a ver com isso não, é porque esse grupo, eles queriam, na verdade, que eu cedesse alguns candidatos a vereadores que já me acompanhavam, alguns pré-candidatos, para fazer uma composição partidária com eles lá, e os caras não queriam ir, eu não ia forçar os caras. Mas esse grupo no início estava com você. Não, eles a tendência era ficar comigo, porque eu era o único nome da oposição com condição de bater chapa com eles. Mas ficava por trás, tá certo, fazendo um jogo covarde. Atrás da terceira via. De uma terceira via para bater chapa comigo. Nilvan já deu uma declaração recentemente dizendo que vai precisar do governador João Azevedo, filiou-se ao republicano Diogo Mota, que faz parte da base do governo. Você faz parte da base do governo, foi candidato a deputado estadual apoiando o governo de João Azevedo. Lá em Santa Rita, como é que... Olha, na verdade, ninguém precisa se aliar ao governo para arrumar as coisas com o governo. Você é prefeito, tá certo? Você, quando é prefeito, você, por obrigação, tem de procurar as esferas estaduais e a federal, as duas esferas, a estadual e a federal. Mas né? Isso aí são relações institucionais. Em termos de campanha. Não, em termos de campanha, olha, eu sou aliado do governo, eu sou candidato pelo Solidariedade, que é um partido aliado do governo, né? Mas o que a gente observa é que a gente não vê nenhum direcionamento do governo em nosso nome, tá certo? Na procura do nosso nome. Eu já fui, conversei com o Tibério, já coloquei nosso nome à disposição. Eu acho que o governo, em Santa Rita, ele nunca foi um apoio assim preponderante, é um apoio importante, mas não é preponderante, tá certo? É um apoio que, você disser assim, o governo do estado está apoiando, dá uma perspectiva de vitória. Fez nenhuma fezinha? Não, Tibério? Não, Tibério, ele na verdade pediu para que eu ficasse no Solidariedade, porque até então eu estava com uma conversa avançada com republicanos. Ele me pediu para migrar para o Solidariedade, para ficar com o Eduardo. Foi um pedido de Tibério, isso há um ano atrás. Né? Foi onde a gente já começou essa parceria com o Eduardo. Mas assim, o que eu estou observando é que o governo não se posiciona e eu estou tendo uma brecha muito grande de procurar as lideranças oposicionistas ao governo. Aí eu posso dizer aqui Efraim Filho, no qual eu fui filiado à União Brasil, disputei a eleição de deputado estadual da União Brasil, o próprio senador veneziano, né, que foi atacado por várias vezes pelo próprio Nilvan nos debates, isso aí está aí há pouco tempo, ainda está fresquinho isso. Eu vou ter essa oportunidade, estou me dando essa brecha de procurar as lideranças oposicionistas do Estado. E eu preciso vencer as eleições, eu tenho que criar uma situação para vencer as eleições em Santa Rita. Então eu tenho que contar com todo mundo. E o que o governo, esse não posicionamento do governo está me deixando espaço para procurar as outras lideranças do Estado. E eu estou já com muita coisa encaminhada nesse sentido. Porque se Nilvan e Panta disputam ali o apoio do governo, né, que eu acho que coerentemente seria do próprio Emerson, que não votou contra, né, ou coerentemente seria, eu não digo nem tanto coerentemente seria para Pedrito, porque eu sempre fui Cássio. Né? Eu, na verdade, não votei em Pedro no segundo turno por uma questão aí onde entra Cruz do Espírito Santo, que a prefeita votava em João. Eu falei ainda atrás que tem a questão local, né, Pedrito? Pois é. Então, a questão local é pau, meu irmão. Houve isso. Eu recebi o convite do governador, era uma eleição muito acirrada, né, e votei no governador no segundo turno, mas eu sempre votei em Cássio. Então, assim, eu acho que o apoio, eu não tenho o direito de cobrar esse apoio do governo. Agora, é evidentemente que hoje eu sou aliado, né, o prefeito Emerson, com uma campanha tenebrosa que fez, na verdade, extremamente branca, que não pediu voto diretamente para o governador. Tem uma cena acumulada com o governador. E tem a questão da Cajepa também que tomaram. Então, assim, eu acho que o candidato com mais coerência para o apoio seria o nosso nome. Mas se o nosso nome não está na pauta para o apoio do governo, eu tenho que procurar a oposição. Né? Porque é uma disputa no município, independente do meu apoio mais para frente em 2026 ao governador, não. Mas 2026 se constrói agora em 2024. Todo mundo sabe disso, que o mapeamento político é feito em 2024. E nosso nome é um nome bom. Nosso nome é um nome bom, eu digo aqui, sem nenhum tipo de prepotência, nosso nome é um nome bom na região. Eu fui bem votado em Bahia, eu fui bem votado em Sapé. Na minha cidade, Cruz do Espírito Santo, teve 5.500 votos. Só em Bahia, Sapé e Espírito Santo de Santa Rita, eu tive 12 mil votos, 13 mil votos. Quer dizer, então assim, a gente está procurando essa canalização do governo, mas o que é que o governo do estado tem para oferecer a um pré-candidato a prefeito de uma cidade como Santa Rita?
sem hipocrisia nenhuma. É emprego, amigo. Mas os empregos do governo lá, os deputados são os donos. E o deputado, independente de quem vota para prefeito, não perde o emprego. Então, o que é que o governador tem para oferecer? Faz tempo que eu estou pedindo lá que o governador chama um nomezinho, que é aqueles asfaltos que ele faz, tem um nome, toda vez que esse nome me pega, rapaz. Travessia urbana. Pronto, Fabinho, agora eu estou pedindo uma travessia urbana ali na rua que passa por trás da Sincera, já faz anos. Mas faz anos que eu peço aquilo ali, que aí ajuda muito as comunidades ali da Utinga, de Pitombeira, de Lerolândia, de Bebelândia, de Forte Velho, quando fosse adentrar em Santa Rita. Mas eu não fui atendido, então é uma obra simples. Uma outra UPA, que inclusive eu ofertei até o terreno. O governo não ia gastar com nada. O terreno onde é a maternidade Celau Gadelha, que é meu tio. A maternidade Celau Gadelha é uma maternidade, uma localização central, que daria para atender muito bem, porque a UPA é lá em Tibiri, é lá em cima, e o Hospital Celau Gadelha é no centro, na sede do município. Procurei isso também, mas infelizmente a gente não tem tido a resposta positiva do governo. E quando a gente não tem resposta, a gente procura aqueles que estão querendo se juntar a nós. E é isso que a gente está fazendo justamente com o governo. Claro que está perto, 6 de abril está aí logo aí na frente, mas tem muita água para rolar. Num dia, a política ela é muito dinâmica. Em um só dia o negócio... Pois é, e aí a gente tem que dar um crédito ao governador, porque acho que o governador é uma pessoa mais paciente do mundo. Porque todo mundo clamava que ele desse o pé na bunda em Gervásio, né? Porque Gervásio anda fazendo besteira por tudo que é canto. Na verdade, ele continuou na dele. Até, eu acho que quem tomou as vezes dele foi o presidente nacional do PSB, né? Disse, não se preocupe não, você continua presidente, mas quem manda é o governador. Eu acho que ele é um pouco paciente, tenha calma, eu acho que ele chega lá. Não, João, eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele tem a paciência dele, enfim, mas na política vai chegar o momento que a gente tem que tomar a gente tem que tomar partido, não é isso? Então, assim, e eu não posso, Carlos Magno, fechar as portas para os oposicionistas do governo, como eu vim fechando até agora, sem procurar conversar com o veneziano, né, sem procurar conversar com o Efraim, né? Então, assim, eu acho que o próprio Rui Carneiro, que é adversário de Cícero, provável apoio do outro pré-candidato lá em Santa Rita, em João Pessoa, não tem nada definido, mas o provável apoio. Então, enfim, o partido de Rui, a gente já teve autorização para montar a nossa provisória, mas eu nunca tive esse contato porque eu estava aguardando o governo. Fiquei esperando muito tempo, até a minha questão partidária, porque eu estava aguardando o governo. Então agora vai chegar o momento que a gente não pode mais esperar e eu vou ter que deixar as portas abertas para a gente conversar também com essas outras lideranças estaduais que são extremamente importantes no pleito que aí se avizinha. Então, nesse caso, a pergunta que não quer calar. Você disse que falou com o Tibério. Tibério pediu para você ficar de solidariedade, certo? Isso. Muito bem. A partir daí, então, não lhe procuraram mais. É isso que ele está querendo dizer? Não mais. Eu tive uma outra vez lá com o Eduardo, só para dizer, olha, eu não tenho como mais esperar. Eu preciso saber qual o posicionamento do governo, isso no final do ano passado. Se vão me emprestar o PSB para eu ser candidato. Né? E aí, Tibério, é um saco danado. Aí Tibério disse a mim o seguinte, disse, não, Pedrito, eu vou logo te dizer que é melhor. O partido vai para o prefeito. Eu disse, não, tudo bem, eu só queria escutar isso. Que tivesse me dito isso logo antes, né, para mim estava em ordem. Aí eu disse, olha, ele vai com partido de apoio, ele fez, não, o apoio ele não definiu ainda não. Eu disse, não, mas não tem problema, eu já tenho partido por partido, todo ele é partido, né? Partido forte é aquele que o povo está junto com o candidato, né? Isso principalmente para a majoritária, tem alguns que tem um fundo maior do que o outro, mas essa questão de fundo também depende muito do presidente estadual, enfim. Mas aí, como eu já tenho meu partido garantido, quando o Tibério disse isso, eu me aquietei. Aí agora já vem essa outra celeuma, porque Nilvan adentrou agora em janeiro na disputa, né? E está tentando. Olha, o que eu tenho dito e repito. Santa Rita não é uma cidade como outra qualquer. Santa Rita é uma cidade de uma política muito complexa, tá certo? Santa Rita tem Santa Rita, ela é uma cidade que ela é barrista, tá certo? Eu tenho essa inserção justamente porque eu tenho sangue santarritense, né? Mas Santa Rita é uma cidade barrista, então não é você chegar a querer e pôr, não. Mas que, evidentemente, toda e qualquer junção de oposições, tá certo? Que for feita para que se leve a vitória do pleito, eu vou estar à disposição. Mas a minha candidatura está posta, minha candidatura é uma candidatura firme, tá certo? Estão se ventilando algumas notícias
por lá, mas eu aproveito o momento aqui para referendar. Eu sou candidato, sou pré-candidato e vou ser candidato a prefeito se for combinado com o povo. Se eu estiver bem com a população, se a gente estiver bem com o povo, tá certo? Aí independe da apoio político, independe de candidato a vereador, independe de liderança. Porque você bem com o povo, você vence as eleições. Eu lembro que Ricardo Coutinho ganhou a eleição para governador, gostem dele, mas ele ganhou a eleição para governador, ele ganhou com 6 deputados na Assembleia. Cássio tinha 30. Eu votei em Cássio naquela época, eu dei 2.500 votos de diferença a Cássio no Espírito Santo. No segundo turno caiu para 600. Quer dizer, Ricardo ganhou sem apoio político. Ricardo ganhou com a linha direta com o povo. Eu acho que o povo, como eu sempre tenho dito, eu tenho procurado, eu ando todo santo dia. Quem tiver a oportunidade de acompanhar meu Instagram, PedritoPB_, você pode ver que todo dia eu estou na rua. Todo santo dia. É de domingo a domingo. Obrigado, Zé. Eu acompanho desde aquela vez que a gente conversou aqui, eu acompanho desde aquele tempo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Você pode ver que eu estou todo dia na rua. Eu vejo. É todo Essa dia. situação disso aí que teve com o secretário, eu vi. Pois é cansativo. É mais difícil. Né? Porque... Eu vejo você andando nas feiras, andando na rua, dando beijo no povo, abraçando o povo, eu vejo. E a receptividade é o combustível que a gente tem para marchar nesse negócio. Homem. Porque se o povo não me recebesse bem, porque aqui para nós, eu ando esse tempo todinho. Eu por levar um coisa, isso é difícil. O eleitor não queria apertar a mão e dizer, rapaz, é muito difícil. Se eu levei uns 2 ou 3 nesse tempo todinho, foi muito. Mas não Pedrito. A classe como um todo. Aí eu vou conversar, rodear, olhar, eu digo, não, pô, acaba de eu voto mais ninguém. Eu digo, a senhora está certa, o senhor está certo. Mas aí, se porventura a senhora mudar de opinião, tenta acompanhar meu trabalho lá em Espírito Santo, que é que a gente fazia pelas pessoas que mais precisavam, eu tento fazer. Mas enfim, graças a Deus eu estou tendo uma receptividade fantástica. E isso está se refletindo em números de pesquisas internas que a gente tem, que é o que a gente se baseia para poder seguir na caminhada. Agradecer ao nosso querido Pedrito, desejar boa sorte aí na caminhada. Eu, quando estive lá em Santa Rita, eu pude sentir isso que você acabou de expressar aqui. É esse sentimento mesmo de Santa Rita que traduz bem. E fatos novos da política, como o lançamento aí da pré-candidatura de Nilvan, não lhe intimidou. Você continuou o pé no chão, firme, caminhando, e esse fato não lhe parou, não lhe barrou. Você seguiu, fez lá sua festa, uma grande festa de filiação, mas e continuou seguindo, inclusive resolvendo demandas mesmo sem ter mandato ainda, correndo atrás. E isso foi testemunha lá quando cheguei, as pessoas contando, ele esteve aqui, fez isso, levantou, pediu isso aqui pra gente, entendeu? Então é aquela coisa que você vê na prática, a coisa acontecendo. Agradeço você ter aceito nosso convite e estamos aqui à sua disposição, e deixo aí para algo mais que você queira acrescentar, além de comentar o que eu acabei de colocar aqui para você. Eu vou aproveitar a minha dispersão só para... Você não vai embora, não. Você não vai ficar ficar aqui, vamos ficar aqui que tem a parte do bate-papo ainda, né, A Zé? gente vai só ter uma conversa ali com o advogado. Só para o que inicialmente eu falava, que nós temos as condições, tá certo? Eu já fui prefeito, eu sei como resolver. Santa Rita tem 3 problemas crônicos que precisam ser resolvidos de forma imediata. A questão da água, da ANE, tá certo? A ANE precisa ir embora de Santa Rita, porque foi um contrato feito de forma obscura, não está cumprindo aquilo que prometeu, tá certo? Quando fui prefeito em Cruz do Espírito Santo, deixamos 95% da cidade saneada, apenas 5% de Cruz do Espírito Santo, sua zona urbana, não era saneada. Santa Rita é o contrário, e a ANE está cobrando esgoto daqueles que não estão ofertando serviço. O Altas Populares sabe o que é que eu estou dizendo. O problema, e a água ruim e faltando muito. Saneamento. Problema das escolas, né, também, que precisa ter uma reforma geral. Santa Rita não construiu sequer uma escola em 8 anos. Cruz do Espírito Santo mantivemos lá a rede municipal de ensino, com escolas climatizadas, com abastecimento de água próprio. Quer dizer, então, fui prefeito quando eu fiz, e eu sei que em Santa Rita a gente tem a condição de fazer. Além da saúde de Santa Rita, que é um desastre, com aquelas cirurgias eletivas emperradas, com exames que você não tem acesso, tá certo? Que a gente em Cruz do Espírito Santo fazia e acabou com a demanda reprimida. Em Santa Rita a gente também tem a condição de fazer. Por isso que nós estamos com essa pré-candidatura, porque eu já fiz em Cruz do Espírito Santo, não estou prometendo nada mirabolante, e eu sei que Santa Rita a gente também pode fazer. Obrigado a vocês pelo convite. Carlinhos. Eu queria agradecer, né, a presença de Pedrito, é sempre bem-vindo, é sempre um bom papo. A gente aprende muito com o Pedrito, é um menino novo, mas que tem uma bagagem política muito grande por trás. É um grande político, político mesmo com um P maiúsculo, né? E quero dizer a ele que
Para a semana, pode se preparar que você vai ter outro convite, outra emissora, outra rádio, e coloque na sua agenda. Você disse que não estava sendo lembrado, pois não se preocupe não. Zé, Obrigado, Carlos, valeu. Eu queria desejar sorte, eu acho que é uma luta hercúlea, não é brincadeira não, mas o caminho é esse, não tem outro não, né, Pedrito? É botar a sandália no pé, meu amigo, e ir de casa em casa falar com todo mundo. Não tem mistério, campanha não tem mistério. Você já tem experiência nisso, você sabe como é que faz. Esse caminhozinho aí você já fez muitas vezes. Quem quer ganhar eleição não escolhe adversário, né? Exatamente. A gente procura viabilizar Exatamente. uma situação que tem a condição. Olha, isso aí é igualzinho a concurso público. A turma não acredita quando eu vou dizer isso, não. Concurso público, você não tem que se preocupar com os outros. Você tem que se preocupar com você. Se você fizer o seu, dificilmente o outro vai conseguir fazer o outro, porque ele está preocupado com você e não com ele próprio. Faça o seu que é diferente. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Edinha. Obrigado, Carlos Magno. Obrigado, Cristiano. agradecer aqui mais uma Zé vez a Marins, presença valeu. do Pedrito. Veio aqui como candidato a deputado estadual. Foi, Veio rapaz. depois da eleição, agradecer o espaço que a gente tinha aberto para ele. Candidato a presidente da E Deram, desejar boa sorte, né, evidente? Claro, dessa sua me deram um caminhada. cangapé na Assembleia, rapaz. Tava tudo certo pra. Sim. Tava tudo Sim, certo como foi pra. aquela história? A gente divulgou chegou a posse aqui, do Pedrito, preparando, Foi. foi? Rapaz, meu irmão deram um cangapé lá, rapaz, em mim. Até as audiências públicas, olha. Você não mexa com esse povo que tem o poder e a caneta, não. Que o negócio é aí, o negócio tava tudo certo. Até as audiências, eu não vou nem citar nomes aqui, porque eu já peguei briga demais por conta desse negócio. E eu não ganhei eleição, então eu não tenho direito de estar atrás de assumir a Assembleia. Mas lá tá, tem pessoa de 3 mil votos, de 8, eu tive 16. Mas enfim, eu tinha dado até as minhas datas das audiências públicas, bicho. A Secretaria Legislativa tinha me pedido. Mas eu levei aquele golpe Texunara, um que puxa pela não foi nem um cangapé, foi um Texunara. Mas enfim, eu não guardo mágoa de ninguém, não. Eu sei que vai chegar um momento onde a gente vai ter o que aqui tanta gente batalha, o que a gente batalha no esforço a gente consegue Com adquirir as certeza. vitórias. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedrito, coração, e valeu. boa sorte aí para você. A gente continua, Lincoln, porque a gente vai ter uma conversa aqui com o advogado José Gadelha. É o convidado aqui do nosso amigo Zé Marins. Ele, além de advogado, é pré-candidato a vereador em João Pessoa. Então, Zé... Zé Gadelha, eu tô Zé Gadelha. Nossa mesa. Pedrito não vai embora, que a gente ainda tem uma conversa informal. Aqui, numa verdinha. Aí... Lincoln, tem aí eu mandei pra você uma foto da oficina São Pedro. Bota aí, então, pra gente dar um intervalo aqui que eu vou. Senta aí com a gente. Aqui uma propagandazinha do nosso amigo Pedrinho. Mais tradicionais do mercado de João Pessoa. Vou aqui no banheiro. Na oficina São Pedro, Zé, oferece os melhores serviços de funilaria e pintura, com parcerias dos melhores seguidores. Aonde fica? Na rua Elpidio Alves da Cruz, 575, aqui em João Pessoa. Então aí o nosso amigo Pedrinho, saiu Pedrinho e tentou Pedrinho lá no Roger, centro, Varadouro, né? Roger, Varadouro, naquela área ali. Aquela área. Então, nosso abraço. O Pedrinho esteve aqui quarta-feira. Uma turma boa, danada aí. Foi na quarta-feira de fogo, como é chamado aqui. Uma boa, danada. E a gente dá esse brinde a ele, né? Que é um grande amigo, um grande amigo nosso. E aqui, o advogado Zé Gadelha, pré-candidato. Tá, você ouviu a conversa aí de Pedrito, né? Ouvi. Você tá gastando sola de sapato, não? Rapaz, se o cabo não andar, não sai resultado, não. Tem que correr, tem que correr. Você é pré-candidato, já tem partido definido? Primeiramente, saudá-lo, Cristiano, dar um abraço muito cordial aqui, Carlos Magno também, revendo dois grandes amigos, Zé Marins e Edna Soares. Assim está com a gente ali acompanhando, outro grande amigo. E dizer, Cristiano, que sim, a gente já está, desde outubro, tomada a decisão por uma pré-candidatura. Respondendo sua pergunta em relação ao partido, eu sou o presidente municipal do Podemos, então a gente está montando aquela chapa, uma chapa muito competitiva no Podemos. Na última eleição, em 2020,
Eu tive a oportunidade e a honra de ser candidato a vice-prefeito na chapa de Rui Carneiro. É uma eleição que, apesar de ter uma aparência atípica, porque foi na época da pandemia, então sem carreata, sem passeata, sem rua, né? Uma campanha diferente, feita muito com visita, com cuidado com distanciamento e muito com mídia, a gente teve um resultado que eu julgo espetacular. A gente, na primeira pesquisa, no mês de agosto, nós tínhamos 2,5% a 3% e terminamos a campanha com 16,2%, ficando a apenas 0,2% no segundo turno. A distância nossa para a Nilvan, que foi para o segundo turno, foi de menos de 800 votos, o que em João Pessoa representa algo em torno de 0,25% dos votos. Então é muito pouco. Foi um detalhe que faz pena, mas que tem também um outro aspecto, aquele aspecto de que deixa você com a sensação do dever cumprido, daquele que você cumpriu bem sua missão e que as pessoas entenderam aquilo que a gente pregava, aquilo que a gente propunha, e eu não podia deixar essa poeira baixar, esse negócio esfriar, e por isso tomamos a decisão, escutando principalmente a família e amigos, de encarar essa pré-candidatura e, se Deus quiser, uma posterior candidatura a vereador na capital. Com a candidatura a prefeito de Rui. Candidatura a prefeito de Rui, já com pré-candidatura consolidada, com a chapa de vereadores praticamente formada e com um leque de alianças que muito em breve será confirmado, já que as conversas estão bem adiantadas. A gente estava ali numa conversa informal e numa análise mesmo que a gente faz em conversa em roda de jornalista e tal. A gente percebeu que Rui deu uma mergulhada. Para quem estava na mídia, nas redes sociais, sempre ocupando espaço, mostrando ações e tal, eu acho que de uma semana para cá ele deu uma recolhida. Não, mas ele continua bem ativo na rede social. Tem alguma coisa a ver com aquela decisão judicial do processo? Será que aquilo ali deu uma... Eu discordo de você na premissa de que ele sumiu das redes sociais, é que ele está permanente nas redes sociais. Hoje mesmo eu vi um vídeo dele falando sobre alguma coisa relacionada à saúde, que eu não vou lembrar agora. Mas eu posso até confirmar aqui daqui a pouco no Instagram. Mas eu acho que ele continua ativo nas redes sociais, a pré-candidatura dele continua firme. Ele teve inclusive uma conversa essa semana lá em Brasília, teve a foto divulgada pela imprensa amplamente, uma conversa dele com o Efraim, com o veneziano. Então é uma possibilidade muito grande, cada vez mais próxima de se juntar ao nosso Podemos, ao PSDB e formar uma grande aliança com 4 partidos grandes, que são União Brasil e MDB, e a candidatura de Rui segue firme e forte. O PSDB continua, na verdade, foi o primeiro a anunciar o apoio. O PSDB anunciou o apoio à candidatura de Rui ainda na gestão de Pedro. No ano passado ainda fez um evento lá no Live Mall. Eu não sabia que Rui tinha saído do PSDB. Rui foi candidato a deputado federal pelo PSC. Eu me lembro que ele tinha ido, mas eu pensava que ele ia ter voltado para o PSDB. Não. Parece que ele foi para o Podemos, né? Estou aqui na rede social, ele postou hoje no HU, alguma ação dele no HU há 2 horas. Continua ativo, presente e com a pré-campanha a todo vapor. Rui saiu do PSDB, foi candidato pelo PSC na última eleição. Ele, Romero e Léo. E Léo Gadelha também, que ficou na primeira suplência. E Rui, infelizmente, a gente teve um resultado extraordinário a nível de Paraíba, o PSC, mas infelizmente a nível nacional a gente não atingiu o quociente eleitoral. Desculpa, a cláusula de barreira. Então o partido foi incorporado ao Podemos e hoje nós éramos um partido de pequeno para médio, hoje nós somos um Podemos que já somos um partido de médio para grande a nível nacional. São quantos federais nacional? São 16, salvo engano. Mais 2 senadores, inclusive com destaque para a senadora Soraya Tronic, que entrou no partido no final do ano passado. A doida. Foi candidata a presidente, que teve destaque nos debates. E o partido é um partido hoje de médio para grande. Mas aí a sua campanha, a vereador de João Pessoa? Projetos, ações, você tem andado nos bairros, tem visto os problemas? Qual o principal problema que João Pessoa enfrenta hoje e o que poderia ser feito em nível de parlamento para tentar diminuir um pouco essa... Por exemplo,
Vamos começar do começo da história da cidade. O Varadouro. Tá, Cristiano, deixa eu só fazer porque é muito importante que as pessoas saibam disso. Inclusive, quem puder me seguir nas redes sociais, @ZéGadelhaNeto. Eu estou desde outubro divulgando vídeos a respeito daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu vejo como soluções dos problemas da cidade. E o que eu acho que está mais urgente na cidade foi ilustrada de forma, com muita sorte minha, por sinal, que em 2020, quando eu fui candidato a vice-prefeito de Rui perguntou: Zé, você tem alguma coisa para incorporar ao nosso programa de governo? Eu disse: Rui, eu sonho muito com a digitalização da saúde, a criação do aplicativo da saúde. E como é que funcionaria esse aplicativo? É um aplicativo onde, como tudo que você tem hoje no segmento privado, você tem na palma da mão, seu banco é na palma da sua mão, delivery é na palma da sua mão, transporte é na palma da sua mão, e isso não consegue chegar no poder público. E eu acho que está na hora de chegar. Então a gente passou a campanha toda falando sobre isso, e a partir de outubro, quando eu voltei a discutir os problemas da cidade através das redes sociais, em novembro eu falei sobre o aplicativo da saúde. Porque tem que acabar com essa história arcaica, antiga, humilhante, de você ter que acordar 3, 4 horas da manhã para tentar chegar no posto de saúde, para tentar pegar uma ficha. Quando chega lá, a gente sabe que existe até negociação de ficha, o cara vai sem intenção de ser atendido, mas chega lá de 3 horas da manhã, pega a primeira ficha para vendê-la por 20, 30 reais. Uma situação que está absolutamente ultrapassada e que eu acho que está na hora da gente modificar isso. Falei disso em novembro. Aí todo mundo: não, isso não pode, isso é impossível. Porque qual é a situação, a intenção final disso? Acabar com um ajeitadinho, acabar com um arrumadinho. Eu não precisar mais de que Dona Maria, para conseguir aquela consulta, aquele exame, diga: não, você só vai conseguir se você falar com o vereador, se você falar com o secretário, se você falar com o diretor. Como se uma pessoa que conhecesse um secretário fosse mais cidadão de João Pessoa do que alguém que não conhece ninguém na política. Então o aplicativo visava isso. Quando foi no mês de janeiro, o prefeito, o novo fenômeno das redes sociais, da internet, prefeito de Recife, João Campos, anunciou a adoção do aplicativo da saúde, já com melhoramento em cima daquilo que eu propunha. Eu propunha simplesmente a marcação das consultas e exames, e o dele lá em Recife já vai ter a capacidade de armazenar o histórico de exames daquela pessoa. Então, Zé, o cidadão de Recife hoje, quando ele for fazer um exame de sangue, daqui a 20, 30 anos, ele vai poder dizer: em 2024, quando eu tinha 20 anos a menos, como era a minha glicose? Será que eu já estava pré-diabetes? Será que eu não estava? Então, é um avanço muito grande na vida, na qualidade de vida das pessoas. E isso está na hora de ser trazido para o poder público. Não tem mais sentido, não tem mais cabimento nenhum. Então, esse é o primeiro passo, o passo da modernização. Você me perguntou do que é que eu vou defender. A modernização também do ensino. Eu acho que hoje, uma criança, quem tem criança de 3, 4 anos em casa sabe, eu tenho 2 sobrinhos dessa idade, que o pai só entrega o celular. Ele coloca a senha sem saber ler, ele coloca a senha, ele coloca o vídeo que ele quer assistir, ele abre o jogo que ele vai jogar. E quando ele vai entrar na idade escolar, quando ele vai adentrar a escola, ele volta para o quadro negro, ele volta para... Então você tem que... Já está, inclusive, isso não só no poder público, inclusive na iniciativa privada. Você tem que trazer o ensino hoje para o mundo que a criança vive. A criança nasce hoje no mundo digital. Então, ela já nasce no mundo digital. Então, se ela cresce um pouquinho e volta para o analógico, você imagina a monotonia que isso vai ser para uma criança. Então, isso é outro ponto que a gente tem interesse de saber. Outra coisa que já existiu e deixou de existir é o aplicativo do transporte público. Não tem necessidade de uma pessoa passar meia hora, 1 hora e meia esperando um ônibus, quando você pode saber em tempo real, quando existe a capacidade. Dá a impressão que não é feito para que não haja fiscalização. Em 2012, eu estava estudando no Chile. 2010. Eu estava estudando no Chile, em Santiago do Chile. E em 2010, em Santiago, já havia um aplicativo para dizer qual era o ônibus e qual era o ponto do ônibus, porque lá é tudo numerado, o ônibus e o ponto do ônibus é numerado. Você mandava uma mensagem para esse aplicativo e ele devolvia dizendo em quantos minutos aquele ônibus ia chegar. Exatamente lá. Quantos minutos ele ia demorar para chegar na tal parada. Ô Zé, era arretado. 2010, viu? Zé, o que mais deixa a gente assim sem entender é a razão pela qual isso não existe, porque isso é um aplicativo de um custo muito baixo. Não, o pior não é isso não, Zé. O pior é que isso eu vi em 2010.
Eu fui para a prefeitura de Luciano Cartacho com você em 2013. Sim. Na época, eu dei as ideias, eu disse, bicho, isso aqui existe, ó, tá assim, é só copiar, possível. não precisa ser gênio não precisa, né? E até hoje, velho, é vontade política. Não, você tem uma ideia. Aí eu vou ilustrar ainda mais a palavra vontade política. Então, ontem a prefeitura lançou oficialmente um aplicativo, está aqui na minha mão, João Pessoa na palma da mão. Ele tem uma série de coisas, você tira foto de uma poste que está faltando uma luz e manda para tal. Não tem nada de saúde. O que ele tem de saúde aqui é o cartão do SUS. Me explique por que é impossível, porque não pode. Não pode porque vai acabar com a influência. Vai acabar o ajeitadinho. É desinteressante para quem não tem a intenção de melhorar a qualidade de vida. Porque, qual é o problema? Vereador, disseram ali, a minha ali, que eu só consigo essa consulta, esse exame, se o senhor pedir. Aí o vereador disse, eu consigo. Agora o que é que vai acontecer? Tu vai ter que votar em mim. E fica esse círculo humilhante, degradante, vicioso e absolutamente ultrapassado e inaceitável nos dias de hoje. Pois que diz que quem impulsa os seus não degenera, né? Prazer conhecê-lo, saber o filho de Doca, grande quadro que a Assembleia Legislativa teve, dentre outros. Eu estava entrevistando o Doca foi dos maiores advogados que Souza e a Paraíba teve. Doca. A OAB, inclusive, fez algumas homenagens a Doca. O nome da sede da OAB de Souza é o nome de Doca Gadelha. Muito honroso. Naquela época, a gente estava conversando há pouco, o processo de degenerescência do parlamento. Em vez de ele subir, O nível. ele está caindo. Já dizia o Ulisses Guimarães, né? Você tá achando que esse aí tá ruim? Aguarde o próximo. Exato, É verdade. E o pior é que o Verdade. Ulisses tinha razão, né? É O verdade. cara ia Até hoje ele tem para acertado. uma sessão da Câmara, da sessão da Assembleia, para ouvir os debates. Mas, claro, o Doca Gadelha é de uma inteligência ímpar. Doca. E a gente, quando fala dos Doca gados. foi deputado com o Jorge, né? Quando a gente. Sim, A gente via Sim. Doca, Postei pra ele. Ramalho, Sim. Judivan, Judivan Cabral. Orlando Almeida. Tá entendendo? Efraim Moraes, Egídio Madruga. Roberto Paulino, Egídio Madruga, era todos dessa Hoje em legislatura. dia, quando a gente olha, pelo amor de Deus, é horrível. Mas aí eu vi a entrevista eu fiz a entrevista com o diretor do Trauminha, o doutor Alexandre, né, ele disse que uma pessoa muito boa, e ele falou que ia ser implantado esse aplicativo da saúde. Quando? Aí disse que ia ser agora. Não sei, ele disse que ia ser agora, né? Mas a ideia é excelente. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, que a minha preocupação maior aqui em João Pessoa é com o centro da cidade. É como o Cristiano falou, e eu endosso. O problema do centro da cidade e a cidade histórica, aquela parte histórica. Porque o que a gente vê ali é uma coisa completamente degradada. A cidade de João Pessoa degradada. Eu vi um ex-prefeito de João Pessoa quebrar o pé da Duque de Caxias. Dr. Luiz Gonzaga de Miranda Freire, quando vivo era, ele tinha um consultório no 5 de agosto, e ali andando tinha um negocinho daquele da antiga Cagepa, ele pisou e quebrou o pé. Eu digo, meu Deus do céu, um ex-prefeito. Para você ter ideia de como o centro histórico, a cidade está toda abandonada. Aquela área lá de baixo, do centro histórico que você fala, que é o Varadouro, ali é uma cidade fantasma. Você solta o ponto sem réis, ali é uma cidade de zumbis. Que é cheio de drogado, aquela praça foi transformada. Lamentavelmente. Quando o Ricardo destruiu. Minha mãe disse que é o maior quarador do mundo. Maior quê? Quarador, você sabe o que é quarador? Não sei. Quarador era um sistema antigo, que eu acho que na sua casa tinha, na casa dos seus avós, é que você fazia uma calçada bem grande para pegar a roupa ensaboada e botar ao sol. Aí dizia, vamos quarar a roupa. Aí virou essa área de noiados e de drogados, que vive sujando a cidade. A cidade hoje é fedorenta e barulhenta. Aí você horrível. vai para a lagoa. Você chega na lagoa, você não consegue andar nas calçadas, porque está ocupado com tabuleiros de camelôs. E não tem estacionamento para veículos, porque eles também ocupam o lugar dos veículos. Não tem onde o pedestre andar, você não tem onde estacionar carro. E a lagoa que existia ainda tinha um espaço, o ex-prefeito Luciano Cartacho acabou por terminar o estacionamento, o pouco de espaço que se tinha para se estacionar.
Quer dizer, a cidade em si. Aí não sabe, muda nada, meu. Por favor. Só para corroborar esse raciocínio de Cristiano, Zé. E para terminar de arrombar tudo, é o seguinte, o sujeito faz um parque na lagoa sem ter estacionamento para você levar seu filho, meu filho. Aí você, não, mas você não foi, eu fui. Fui 2 vezes. A situação do cassino. Não, vou falar, vou dizer. Aí na época eu namorava com a menina, ela gostava de andar de skate, eu disse, bora andar na lagoa. Rapaz, tu é skatista, Zé? Sou. Mas, rapaz, tá vendo como você Ainda não gosto conhece de andar de também? skate, ainda gosto. Mas bom, aí fomos andar lá na lagoa, num domingo. A gente teve que botar o carro do lado da loja americana. O mais perto que tinha da No lagoa. estacionamento, No estacionamento da loja americana, Da Dom poxa. Pedro I. É brincadeira? E na volta, que não tinha ninguém na rua. Aí você e uma menina. Porra, sem segurança. Ah, mas lá no parque tem guarda municipal? Tem. Ao redor da lagoa tem. Mas na hora que você sai do parque. Aí a pergunta que você fica, vai- tem sempre? Entendeu? Então, para você estacionar, uma desgraça. Aí agora, recentemente, Carlos, tentaram modificar ali no Cassino da Lagoa. Porque quando fizeram a obra mesmo, fizeram a obra e tiraram todos os estacionamentos, Exatamente. cara. Tiraram todas as vagas de estacionamento. Coitado do pessoal do cassino da Lagoa. Acabaram com o Cassino, fecharam o Cassino da Lagoa. Luciano Cartaz, me perdoe, mas foi ele que fechou o Cassino da Lagoa. Foi. Você tira o estacionamento, tem um ditado americano que diz, no parking, no business. Você veja, esse restaurante aqui que a gente tá, fora o estacionamento que tem aqui do lado, tem um terreno todinho de estacionamento. O Cassino da Lagoa nem tem esse daqui da frente, nem nenhum. Fechou o Cassino da Lagoa. Pô. Uma tradição. Tradição de quantos anos? Pois é. Da vida toda, de todo mundo. Zico diz que foi um dos lugares mais lindos que ele visitou na vida. E acabaram com E o Cassino da acabaram Lagoa. com- de Você é lascar. rubro-negro? Não? Graças a Deus. Tamo junto. E aí, Zé, só corroborando contigo também, quando você tem algum problema dessa natureza, por exemplo, a degradação do centro histórico, e você está procurando as soluções, aí você lembra de quem? Lembra do poder público. Só que, nesse caso específico, o poder público está contribuindo para o fim do centro histórico. Fortemente, né? Tirando de lá, e isso eu não estou fazendo uma crítica específica a um poder, nem a uma esfera de poder, eu estou falando as 3 esferas do poder. O Ministério Público Federal. Não, e tem que fazer crítica mesmo ao poder. O Ministério Público Federal era na frente do Liceu, obviamente porque não é poder público, então é uma instituição privada, mas a prefeitura começou isso com o Cícero, quando ela tirou de lá a sede da prefeitura levou para Água Fria, para o Centro Administrativo Municipal. Nada, todo mundo está saindo do centro da cidade. Fala sem tirar a Assembleia Não, e Legislativa. outra coisa, o centro administrativo no qual ele fala, também não tem estacionamento. Não. O cara estacionar ali. Os funcionários, os carros dos funcionários são suficientes. Porque são 9 horas da manhã você chega, você já Acabou. não tem mais vaga. Brincadeira não. E veja, estacionamento, por exemplo, agora a gente falou um ponto. A gente não tem estacionamento no centro da cidade de João Pessoa. Não tem. No centro histórico. Não tem. Não tem. O que os caras fizeram aqui no centro histórico. O que os caras fizeram aqui no centro histórico, o que estão fazendo, é um negócio tão brutal assim, que é o seguinte, primeiro que você não tem onde estacionar. Segundo, que se você quer reformar uma casa daquela para fazer estacionamento ou para fazer seu escritório, você não consegue. Não consegue. E eu digo mais com conhecimento de causa, porque até hoje eu tenho ainda meu escritório do edifício Paraná, mas é inviável. É inviável. Fechado, por quê? Porque não tem onde estacionar. Exatamente. E o E pior, daqui a pai, pouco não vai mais passar ninguém, né? daqui a pouco não vai mais passar ninguém. E o pessoal não fica vendo isso. Aí eu fico vendo, por exemplo, Zé, sua sogra, a Afra Soares, que é minha amiga, gosto demais dela. Que é do uma comitê, lutadora, é um comitê de defesa do que é centro uma histórico. lutadora pelo Centro Histórico, que é membro do Comitê de Defesa Quem? do Centro Histórico, Afra Soares. Afra, sim. Defende o Dr. Centro Tairone Histórico Soares. Sim. com unhas e É dentes o e filho tal. dela não é fonoaudiólogo, né? Não. Então é enteado, no caso. Porque o filho de Tarone não é fonoaudiólogo, Não. Não sei não. Não. Não sei não, sei de Afra. Não, Afra Soares estudou comigo, inclusive. Foi bem. Ele tem 2 filhos advogados e uma filha nutricionista e sommelier, que é minha esposa, Raquel. Aí, resultado. Morreu. Tem um ano e Morreu pouco. recentemente. Foi de lascar, mas bom. Aí o que é que acontece? A AFA está lá defendendo o Centro Histórico, pedindo, pelo amor de Deus. Fez até uma reunião, eu fui para essa reunião com, não sei se foi CDL, mas o pessoal do comércio e tal, para ver se o pessoal foi na API, inclusive.
Só que aí eu fiquei olhando assim, bicho. Aí fica o pessoal pedindo para iniciativa privada ir para o centro histórico. Cícero Lucena até inventou agora uns incentivos para o centro histórico. Quando eu fui ver, tudo aquilo que foi dito já existia, velho, no Código Tributário de João Pessoa. Esses incentivos para você botar seu negócio já tinha. Sempre teve. Só fez dar um enfeitado. Só que aí o que é que eu quero dizer? Aí fica a AFRA, feito uma louca atrás de pedir, pelo amor de Deus, para o empresariado ir para o centro histórico, os poderes públicos saindo do centro histórico, tirando gente do centro histórico, tirando quem podia almoçar lá, quem podia tomar café, quem podia comprar uma roupa. E pós-pandemia, os restaurantes. O meu escritório ainda é no centro histórico. E para você almoçar lá perto do escritório, bicho, atualmente só tem 2 locais, porque, assim, de 100 metros, né? Até 100 metros. Mas antes da pandemia, Cristiano, tinha pelo menos 10. Quando eu fui secretário, a sede da secretaria era lá, né? Era lá no centro histórico também, ali muito próximo da Praça do Naval, na antiga prefeitura. A gente tem um grande exemplo desse aproveitamento do centro histórico em Recife. Rapaz, não é não. É o mínimo. É o mínimo. Carlos, qual é a dificuldade que você teria aqui na Paraíba para dizer assim, só negada? A repartição pública da prefeitura vai ser no centro histórico. Sim, repartição também, pública do governo do estado vai ser no centro histórico. Iniciativa privada, principalmente para as startups. Repartição do governo federal vai ter que ser no centro histórico. Meu irmão, me diga uma coisa. Qual é o sentido que tem ainda hoje o grupamento de engenharia ser na Epitácio Pessoa e não ser no centro histórico? E vou lhe responder. Você sabe para que o grupamento de engenharia serve ali na Epitácio Pessoa? Só serve para uma coisa. Atrapalhar o trânsito da Epitácio Pessoa, porque não tem via paralela, como você tem a via do expedicionário ali, que é uma paralela, de fora a fora, que vai do espaço rural até o centro, praticamente. No bairro dos Estados você não tem isso. Você não tem isso. Você tinha que tirar aquele grupamento ali, que já deu o que ele tinha que dar, pode botar ele no centro histórico. Que já foi do centro histórico. Pois volte, meu filho. Era no primeiro batalhão da Polícia Militar. Volte, desapropria ali um quarteirão daqueles que tem ali no centro histórico, Carlos. Porra, desapropria essa merda e bota os caras lá, porra. Mas aí já entra outro obstáculo, que tem a questão do tombamento, né? Qual é o problema? Ele, não é o governo federal, meu filho? Se vire, deixa ele se virar lá. Agora, a gente ficar se virando contra essa luta, não consegue. Aí você tem um grupamento ali, sem fazer nada que não possa fazer no centro histórico, não deixa o bairro se desenvolver, não deixa criar ruas para vias para acesso opcional da Epitácio Pessoa. Ponto. Na minha opinião, isso aí já tinha que estar no centro histórico há muito tempo. Tinha nem que ter saído se saiu. Então tinha que voltar. Primeiro na minha concepção, você só tinha que ter fora do centro histórico repartições públicas do tipo hospital, posto de saúde, esses CRAs da vida que tem nos bairros, tipo aquela Casa da Cidadania, postos de serviço, cara. O que não fosse posto de serviço, o que fosse sede de um órgão público, tinha que estar no centro histórico, né? E acabar também com a burocracia do IFAEP, viu? Um dos entraves também é o IFAEP. Veja, aqui, o IFAEP, inventaram o IFAEP para não funcionar. Inventaram o IFAEP para destruir o centro histórico. Para destruir. O IFAEP, se você pedir um negócio lá hoje, demora quantos meses ou anos para lhe dar licença para construir um negócio E enche o saco. Enche o saco do cara. Não, eu estou dizendo assim, depois que enche o saco, depois que o saco estoura, quantos anos demora para poder você conseguir? Eu vou lhe dar um exemplo. A Caixa de Assistência da OAB demorou 3 anos para conseguir autorização do IFAEP para fazer um estacionamento em Jaguaribe, porra. Como é que você quer que essa merda funcione, cara? Não, eu vou dizer uma coisa pior. Não funciona, porra. A menina dona da rádio Sanhauá, Jussara, ela é um prédio antigo, bonito, lindo e preservado. Ela quis trazer a construção original, ou seja, cortou o reboco para deixar. Aí não deixaram. Foi multado em R$50 mil. Absurdo. Ele estava querendo, a intenção dela era conservar a história, não era botar. Sim, agora eu vou fazer um apelo aqui, torcer para que Zé Gadelho se eleja. Deus lhe ouça, obrigado. Agora para ficar na Câmara, como os 27 vereadores, 25, né? Então não vai ser 29, vai ser 29. Vamos para 29. Então pronto, para não ficar feito lagartixa, balançando cabeça para o prefeito. Não, fale, porque a gente teve uma boa legislatura. Eu acabei. A gente teve, a outra foi uma boa legislatura. A gente tinha o filho de Joás, né? Lucas de Brito. Lucas de Brito, a gente teve a Raoni, a gente teve Alter René, a gente teve uma turma boa. Mulanês, meninos. E atento aqui para uma questão que é a questão ambiental. Existe aqui no Portal do Sol
uma casa de show que transformou o poder público em refém. Prefeitura não manda, governo do estado não manda, polícia militar não vai, semana funciona, e ela funciona a hora que quer, até a hora que quer. Quando quer. Quando quer. Começa às 5 da tarde do sábado e vai até 6, 7 horas da manhã do domingo. Um som Maravilha, estrondoso. hein? Que beleza, Um som estrondoso de deixar você louco. Num raio de 4 km você escuta como se estivesse dentro de casa. E o senhor mora lá perto. Eu moro Que perto. beleza, hein? Maravilha. Não tem. Perto não, é vizinho. Vizinho, eu não sei não faço ideia, a menor ideia do que seja esse. E já fizeram denúncia pra semana. E qual é a resposta? Ele tá faltando agora ligar para o fuzileiro naval americano. O programa. O que, Francisco? Sim, o papo é vermelho, pô. Essa turma lá é do vermelho. Pô, o programa de Marcelo José, e aqui eu mando um abraço a Marcelo, que Carlinhos faz parte também, foi contando a verdade, cacete desse pessoal, meu amigo. É barulho, é barulho, é barulho. Mandei mensagem através das redes sociais para o prefeito, para o cabo do superintendente da semana, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Ixi, Maria, falta quem? Só falta o Papa mesmo. Fuzileiro naval. Esse povo é muito poderoso. É muito poderoso. Por quê? 3 anos que eles estão nesse local. Há 3 anos que a gente vem lutando contra isso, fazendo reclamação. Eles fecham rua. Você mostra aí, Lincoln, aqui mostra aqui essas imagens, só pra gente ter uma... Danado é o cara ter que ir dormir no hotel porque não aguenta dormir em casa. Já viu o Eu negócio? sou obrigado a dormir Não, fora não, de não casa. existe isso. Não. Você ser expulso da sua casa? Exatamente. Ser convidado a se retirar da sua casa? Só para te responder a sua, quanto você acha aí, Vá. a questão do balançar a cabeça. Eu acho que isso aí é o fim do parlamento. Eu acho que o fato de você fazer parte de uma base aliada ou você fazer parte de uma oposição não significa que você tem que balançar a cabeça para tudo que se joga dentro do... Ou você achar que é contra tudo que o governo manda. Eu acho que as coisas têm que ser avaliadas. É isso que eu sempre digo. Eu costumo dizer que nem a oposição sistemática, nem a situação sistemática fazem bem ao sistema democrático. Tem tudo, claro. Então, eu vejo. Aqui é o Zé, banheiro. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Só outra coisa que eu também falei no meu Instagram. João Pessoa tem um programa de Bolsa Atleta. A lei existe, está vigente, criando e regulamentando o Bolsa Atleta Municipal. Não é executado. E a Câmara não cobra isso da Prefeitura. Ninguém sabe. Você vê cidade como Cabedelo, o Conde. Quantas vezes o Conde é menor do que João Pessoa? 50 vezes menor do que João Pessoa. O Conde opera a pleno vapor o programa de Bolsa Atleta. E aqui a lei partiu da Câmara Municipal e não há uma cobrança da Câmara Municipal para que ela seja executada. Pode ser o Papa, o prefeito, pode ser quem for o prefeito. Você tem que cobrar como se for o bem da cidade. Forma de cobrar, os termos que você vai utilizar, a educação que você vai ter, é uma outra coisa. Agora, você balançar a cabeça ou assim para a situação ou assim para a oposição, não tem sentido nenhum. E é um malefício que se causa à democracia brasileira. Viu, Zé Gadelha? Aí a questão é que não é uma casa de show. É um terreno, é um fundo de quintal murado, Eu não sei qual é essa casa. que concederam licença ambiental para funcionar como casa de show, sem nenhum tipo de isolamento acústico. Quer dizer, Sem nenhum critério nem técnico. absolutamente. É um negócio de feito nas coxas mesmo, negócio de compadrio, de arrumadinhos, entendeu? Por isso tem alguma coisa aí por trás, misteriosa. Eu não sei que segredo de Alcova é esse, mas existe. Alguma coisa Forças misteriosa, ocultas. forças ocultas, que faz com que esse pessoal mande e desmande, porra. Né? E fica por isso mesmo. Mostra as imagens aí, só da rua aqui ocupada, do banheiro. Transformaram a minha calçada em banheiro. Maravilha. Aqui as câmeras lá filmando. Mas você... Vê aí, Lincoln. Olha aqui. Aqui é a minha frente lá de casa.
Eles estacionam, tem deles que estacionam até aqui na minha garagem. Aqui na lateral, caminhão, aqui ninguém passa, a rua ninguém passa, a CEMOB não vai nem lá. Tem policiamento zero. O pessoal mijando lá em frente, baixa aquela menina mijando lá no portão do lado de casa. Uma menina, sim. A minha câmera foca tudo. Agora, olha o que eles atraem para o bairro. Quer dizer, tudo que não presta aí, lançado num bairro tranquilo, charmoso, que era sossegado, que era o portal. Pra onde? Que era o Portal do Sol. Em frente à Estação Ciência, aqui, ó. Um filezinho aqui fazendo xixi aqui, no meu portão. Tá certo? Quer dizer, é um absurdo, rapaz. Um absurdo. E agora é o seguinte, tem um detalhe. Isso aqui hoje é aqui, Portal do Sol. Amanhã vai ser no seu bairro, na sua rua, vai se expandindo. Vai se expandindo. E lamentavelmente qual é o jeito, Zé? não tem autoridade que não toma providência. Você negociar diretamente com a pessoa e fazer o que ele está fazendo. Ele não está sujando o seu. Se não sujar o dele, ele não para. Se não então Se não nivelar vale por não, ele vai baixo, ficar né? dormindo no hotel. Eu acho que você está conduzindo da forma correta, que é Mas através deixa, nada é para sempre, a gente torce aí para que isso aí sensibilizar alguém, alguma autoridade. Eu não sei se aquela doutora Carla, a menina a promotora dos prédios, Cláudia Cabral, não sei se ela é responsável por essa questão do meio ambiente. Não sei se é Eu acho que tem uma específica, Eu acho que a Zé Farias tem uma também. promotoria específica para meio ambiente. o meio ambiente que seria a hora de agir, né, com relação a isso aí. Que ninguém quer acabar com. Foi o Dr. João Geraldo, não foi antigamente? Mas Zé Farias mesmo. E ninguém quer acabar com o investimento seu ninguém, com o empreendimento seu ninguém. É simplesmente que respeite. Se adequa às normas. Se adequa às normas. Pronto. Vamos lá? Agradecer aqui a presença do nosso amigo Dr. Zé Gadelho. Eu não sabia que era filho de Doca Gadelho, ex-deputado. Foi deputado com meu pai e eu gostava muito de Doca, conversava muito com o Doca lá na Assembleia. É uma satisfação. E torcer também aí pelo seu sucesso. Eu agradeço demais inicialmente o convite, a receptividade de vocês. Muito, né, Carlinhos? Agradeço a receptividade de vocês, o carinho com que fui tratado, o carinho com que vocês trataram a memória do meu pai. Realmente, meu pai era... Eu sou suspeito para falar, mas era um cara que tinha uma inteligência acima da média. Ele tinha uma facilidade no falar, no tratar também muito latente. Bom de debate. E lembrar dele sempre é algo que me emociona, apesar do tempo que ele partiu já. Meu pai já partiu há 23 anos, meu pai partiu muito jovem. Parece que foi ontem. Com 53 anos, meu pai Muito novo. nos deixou, foi muito novo. Mas até hoje é a minha maior referência, o cara que, na hora que eu estou pensando em nenhuma decisão para tomar, eu digo, o que é que meu pai faria numa situação dessa? Acho que isso é um elo que fica para sempre e ser referendado por dois grandes amigos que ele teve, inclusive o filho de um colega assim como eu, um colega de bancada, um colega de legislatura, é uma alegria muito grande. E dizer que quem puder me seguir nas redes sociais, Zé Gadelha Neto, ir acompanhando, ver aquilo que eu penso, ver aquilo que eu defendo e no momento certo, se eu tiver a honra da gente exercer o mandato de vereador aqui em João Pessoa, que eu não decepciono ninguém. Muito obrigado. Agradeço a você, Zé Mariz, Carlinho. Bom, Doca era de fato uma mente privilegiada, né? Ele tinha uma inteligência privilegiada. Né? Doca era foda, eu me lembro dele. Eu tive umas conversas boas com ele, eu tomei uns uísques com ele uma vez ou duas. Ele gostava disso. Eu gostava muito dele. Acho que todo mundo gostava de Doca, né? Eu acho que até na política em Sousa, para você ter uma ideia, Doca não tinha briga, não tinha intriga e tal. Doca era do parlamento, né? A discussão dele era na tribuna do Tribunal do Júri, era interessante, eu tô falando, chega, tô arrepiado. Obrigado. E você é humilde, né? Mas tem também a mente privilegiada de Doca, isso aí todo mundo sabe também, mas é humilde também. Eu tenho muita esperança que você chegue à Câmara. Obrigado. Eu torço muito, Zé. Eu gostaria muito de ver um sousense lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Acho que os conterrâneos de Sousa que moram e se radicaram, estão radicados em João Pessoa, acho que tem muito para ajudar. Eu acho que tem muita gente de Sousa aqui já em João Pessoa, casar há algum tempo, mas Sousa não para de vir para João Pessoa, todo mundo, porque como veio muita gente já, aí fica trazendo o resto, né? Os parentes continuam vindo. Gerando. Acabou de sair daqui o Dr. Júlio, bioquímico lá de Sousa. Pronto, Aqui então a colônia de Sousa em João Pessoa é muito grande. Isso aí eu já vi, já vejo.
Então eu estou torcendo muito para você e acho que sua chance é muito grande de ser eleito. Eu acho que depende basicamente de você mesmo, de continuar na caminhada e não parar. Se o problema for trabalho, esse problema não vai ter, não. Está resolvido. Pois é. Acho que eu já gastei uns 3 ou 4 sapatos Isso é bom. pra cá. Carlos.